bem-vindo, galera do Clube da Luta. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite aqui de podcast. Estamos reunidos aqui hoje. Acontecimento histórico aqui, que eu tô do meu lado aqui, tá meu amigo aqui, Túlio. E aí, Túlio, beleza? Tudo certo. É quase que eu esqueço o nome, mas derrapei um pouquinho ali, mas fui embora. E aqui temos Bebeto. E aí, Bebeto, tudo bem? Bom, Tudo tranquilo? E hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo, né? Pedro Russo. É isso, Russo? Isso aí, meu irmão. Beleza? Vamos contar, saber um pouquinho da sua história. Eu tô sabendo que você é aluno de Zé Radiola, é verdade? É verdade. Tem Há muitos anos já. Aí tá certo, aí tem muita história pra contar. Nascido e criado lá. Túlio, tem as honras. Se quiser Vamos falar lá. alguma coisa, mete mola aí. Ô, pessoal, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aqui o espaço e hoje a gente com esse convidado aí tão especial, Pedro Russo, vai ter uma história maravilhosa aí para contar para vocês no Jiu-Jitsu e também hoje no Para-Jiu-Jitsu e será aí um dos nossos representantes no primeiro campeonato brasileiro do Jiu-Jitsu Paradesportivo, que será realizado agora dia 23 e 24 de setembro lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, pra gente é uma satisfação grande estar lhe recebendo, Pedro. Obrigado, agradeço aí ao convite e vamos lá, né? Hoje vai ser a noite aí do podcast. Pergunta minha logo. Vai lá. Russo, posso chamar direto de Russo? Posso chamar Russo? Pode. Fica mais fácil de decorar do que ter. Toda vez. Russo, quando foi que tu tivesse teu primeiro contato com arte marcial, Russo? Aquela pergunta bem simplesinha para todo mundo. Então, na verdade, eu vou contar minha história no esporte como inteiro. Eu comecei no esporte mesmo por volta de uns 8 anos. Eu comecei a montar, eu montava a cavalo, tá? Nessa época eu ainda não era, só para o pessoal também entender, eu sou deficiente visual. Isso. Então, mas na época eu não era ainda deficiente visual, fiquei deficiente visual aos 23 anos, tá? Mas isso aí a gente vai chegar no futuro. Então, o esporte, ele entrou na minha vida por volta de uns 8 anos. Eu fazia um esporte que se chamava Enduro, que é umas trilhas, assim, a cavalo e tal. Então, eu comecei com mais ou menos uns 8 anos a andar a cavalo e fui campeão pernambucano de Enduro na categoria, foi. E aí, logo depois do Enduro, eu me afeiçoei, assim, muito pelo hipismo. Então, desde os 10 anos, assim, eu tenho um exercício físico de um alto rendimento, né, no hipismo desde 10 anos de idade, onde eu me consagrei com 10 anos de idade, tipo, campeão brasileiro de hipismo. Poxa, foi. Maravilha. Certo. E aí eu acabei sendo, tipo, tetracampeão brasileiro de hipismo e fui tricampeão sul-americano de hipismo. Caramba, bicho. Foi. Aí. Eu era bom no hipismo, era bom. O cara é competitivo todo. Mas aí foi por conta disso. Eu acho que o esporte me ajudou muito no meu processo da minha, assim, vou dizer, da minha doença, né? Que eu tive um processo de um tumor cerebral, né? Que foi decorrente desse tumor cerebral que eu fiquei deficiente. Mas aí eu competi assim, em alto rendimento no hipismo até por volta de uns 16 anos. E aí o jiu-jitsu, ele entrou na minha vida quando eu ainda fazia hipismo. Então assim, por volta de uns 15 anos, que desde 15 anos eu perturbo lá em Zé Radiola. Então assim, Zé me atura desde 15 anos. Então assim, a minha caminhada no jiu-jitsu, ele foi meio interrompida, porque com 15 anos eu fiz até mais ou menos uns 16, 17, porque meu sonho era ser médico. Então eu meio que dei uma parada aí no jiu-jitsu, eu fiz uns 2 anos de jiu-jitsu, e aí dei uma parada dos 17 até os 19, 20 anos, porque foi quando eu passei para medicina, né? E aí comecei a fazer medicina. E logo automaticamente, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a fazer medicina por volta de 20 anos foi falar o seguinte: vou voltar lá para Zé. Porque eu sempre me senti muito acolhido lá e eu sempre gostei muito do pessoal. Então, o jiu-jitsu em si foi a primeira experiência com luta que eu tive e, na verdade, uma das poucas que eu tive, na verdade, que eu posso dizer que eu tive realmente foi o jiu-jitsu.
E aí comecei lá em Zé Radiola com 15, fui até os 17. E aos 17 eu tive que parar mais ou menos e retomei aos 20 quando eu entrei na faculdade de medicina. E aí retomei aos 20, fui campeão pernambucano na época, se eu não me engano, eu não me lembro ao certo, mas ou era 2010 ou era 2011, faz bastante Sim. tempo. Eu fui campeão pernambucano adulto da faixa azul leve, veio, ainda eu era leve na época. E aí, eu não sei, me lembro se foi 2010 ou foi 2011. E aí o meu problema em relação ao tumor, que foi o processo da deficiência visual, ele veio em 2011. E aí eu meio que fui obrigado, entre aspas, a me desligar um pouco do jiu-jitsu para prestar um pouco mais de atenção à minha saúde, à minha questão profissional. Então, assim, até entender se eu ia conseguir continuar a minha questão na medicina. Eu estava na época no 8º período de medicina, né? Eu já estava Uhum. bem avançado na questão da medicina. E aí o esporte, mais uma vez, foi para mim uma questão de superação, porque eu, como todo bom competidor, e acredito que vocês três que estão aqui também são assim, eu odeio perder. Eu não gosto de perder. Então é o seguinte, eu vi nessa minha deficiência uma questão que, assim, superar meus limites. Então eu queria superar meus limites e mostrar para mim mesmo que eu era capaz e que eu podia tanto continuar no esporte quanto fazer a minha faculdade que eu sempre gostei, sempre sonhei, que era ser médico, sabe? E aí consegui conciliar os dois. Tanto o jiu-jitsu, sendo que nos primeiros meses eu tive que trancar a faculdade de medicina, porque assim, eu tinha que entender tudo. Uhum. Cara, assim, é muito complicado você enxergar 100% tudo e de uma hora para outra, tipo, sua visão reduzir praticamente 90%, sabe? Então, eu tive que aprender tudo de novo. Eu tive que aprender a ler com a pouca visão que eu tinha. Eu tive que aprender a escrever novamente com a pouca visão que eu tinha. Então, assim, aprender também a, tipo, a me locomover nos locais e questões de orientação e tudo, nesse sentido. Então, assim, foi um aprendizado para mim. Esses 6 meses, assim, que eu tranquei a faculdade, foi meio que um aprendizado para minha vida, sabe? E também, ao mesmo tempo, eu dei o gás no jiu-jitsu. Sendo que, assim, na época, é, na verdade, eu só me lembro de uma pessoa deficiente na academia onde a gente treinava, que era um deficiente físico, na verdade. Ele teve uma paralisia, desculpa, infantil em uma das pernas, mas assim, não tinha mais nenhum deficiente visual que treinava comigo na época. Então, assim, eu tinha que ir com os normais mesmo, assim, normais que eu digo é tipo, sem nenhum tipo de deficiência, Uhum. tá? Então, assim, tive que treinar com as pessoas sem nenhum tipo de deficiência e, tipo assim, vamos lá, te vira. É, Então, é assim, Então, assim, era muito difícil para mim porque eu também tinha um receio de competir, né, dentre as pessoas sem deficiência, porque eu me sentia com uma desvantagem muito grande em relação às outras pessoas. Então eu nunca quis competir dentre as pessoas sem deficiência porque eu me sentia muito desfavorecido em relação à luta. Então eu nunca mais tive interesse de competir, nem de entrar em nenhuma competição por conta disso. Mas aí seguiu a vida, eu continuei treinando hipismo, ou hipismo não, desculpa, jiu-jitsu. E aí, bom, quando eu acabei a faculdade e tudo, deu tudo certo. Os 2 últimos anos também de faculdade eu tive que dar uma parada nos treinos de jiu-jitsu, porque a faculdade em si é muito intensa. Então, assim, eu treino há muito tempo, mas eu tive longos períodos de parada de treinar por conta da minha vida até Uhum. profissional mesmo, sabe? Então, mas eu sempre amei o jiu-jitsu. E aí, quando eu tava
treinando, na época, até surgiu essa questão do para-jiu-jitsu. Então, assim, antes disso, só voltando um pouquinho, eu me formei, sou hoje psiquiatra, fiz a residência médica. Então, assim, e na residência eu ainda continuei treinando, entendeu? Bem menos, e uma vez ou outra. Zé até ficava com raiva, falava assim: ah, você é um turista aqui, você não vem mais aqui e tal. Então eu ia uma vez assim, perdida, quando dava tempo, sabe? E aí a vida se passou, e aí, tipo, um dia desse que eu digo foi, sei lá, novembro do ano passado, novembro de 22. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: rapaz, tá sabendo que tem uma modalidade nova de jiu-jitsu, o para-jiu-jitsu? Eu falei: tô não. Aí ela falou: pois é, agora é o jiu-jitsu para portadores de deficiência, PCDs. E aí eu falei: rapaz, agora. Aí eu me motivei. Eu falei: quero voltar. Quero voltar, quero voltar, quero voltar. Aí pronto. Aí, a partir desse momento, eu soube que ia ter uma competição, que na época era em dezembro, né? Era o Open Garra. E aí eu falei: eu quero ir para essa competição. Mesmo assim, sem treinar um tempo, com condicionamento físico prejudicado, né? Porque o jiu-jitsu você tem que ter muito preparo físico, né? Um gás grande que você tem que gastar. Então, assim, mesmo não tão bem condicionado, eu me propus aí, né? E aí Túlio pode falar como eu fui lá. E aí, assim, continuei treinando, continuei motivado e falei assim: rapaz, quando surgir qualquer outra competição, o primeiro aí sou eu. Entendeu? Então, assim, eu me sinto muito motivado. E eu acredito que é por tanto tempo competindo, não só no hipismo, como também em outras situações, que eu gosto dessa sensação de competir, eu gosto dessa sensação de estar ali, a adrenalina. Eu me sinto muito bem com essas situações. E aí é isso. Na verdade, você é um competidor nato, né? Sou, É um desde competidor pequeno, desde pequeno, né? eu sempre gostei. Então, Já. Ô, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta a você. Lá atrás mesmo, como é que alguém lhe apresentou o jiu-jitsu? Como é que foi que você chegou ali na academia do professor Zé Radiola? Então, eu malhava, tipo musculação mesmo, numa academia bem próximo de Zé Radiola, e eu nunca sabia que ali tinha uma academia de jiu-jitsu. Eu Sim. sempre passava ali pela frente e nunca prestei atenção. E assim, não era porque eu era deficiente visual, porque eu tinha visão na época e nunca tinha prestado atenção. E aí um amigo meu, que na época era do colégio, e a gente meio que treinava junto lá, musculação, falou assim: rapaz, vamos treinar jiu-jitsu? Aí eu falei: cara, jiu-jitsu? Eu falei: eu nunca gostei de luta muito colada. Eu acho que não vai dar certo isso, não. Eu gosto mais de luta solta, assim, tipo, sei lá, boxe, Muay Thai, kickbox na época, né? Tinha essa impressão. E aí ele falou: não, pô, lá é massa, não sei o quê. Eu falei: tu já foi? Aí ele falou: não. Aí eu falei: como é que tu sabe que aqui é massa? Aí eu falei: não, pô, porque tem gente que só lá treinando, então deve ser bom. Eu falei: rapaz, eu falei: eu vou, porque pelo menos esse cara aqui, que era a pessoa que eu tava, meu amigo na época, eu falei: esse aqui eu bato. Então, assim, eu vou só com esse cara aqui, porque nesse aqui eu vou bater. E aí eu falei: vamos, mas vamos aí, tu junto? Porque eu já sabia que era ele. Aí ele falou: vamos. E aí foi a primeira experiência que eu tive na luta lá. E não sei se vocês conhecem Zé, mas lá em Zé, tipo, o pessoal é muito bem assim, receptivo demais, sabe? Então, assim, o pessoal muito simpático e tudo. E na época faz muitos anos atrás, então todo mundo era bem novinho, bem jovem, entendeu? A galera, muita gente boa, então gosto muito de lá. Qual era o ano, Pedro, que começasse? Eu não me lembro direito se era 2003 ou 2004. Faz mesmo, uns 20 cara. anos, É mesmo, é muito tempo mesmo. Faz muitos anos, faz muitos anos. Eu tinha uns 15 anos, eu tenho hoje 35. Na verdade, você pegou uma época também áurea ali, né? Ali no tatame do professor Zé Radiola, que é o maior formador de campeões mundiais aí que a gente conhece. Ali sempre passou, é um treino sempre muito difícil, né? E um nível técnico extremamente elevado. Então, acredito que você treinou aí com grandes, né, nomes do nosso jiu-jitsu mundial, né? Foi. Treinei, mas assim,
Não dei calor, não, viu? Só Mas, só fiz levar calor. mas eu acho até que é uma honra o cara levar calor É. de grandes nomes como passaram ali. Você pode dizer aí alguns nomes desses aí que Sim. você treinou lá? Você recorda assim desses caras que aparecem pro mundo, né? Sim, sim. Faz muitos anos, né? E na época treinava muitas pessoas assim que hoje são bem conhecidas, né? Max, né? Max Carvalho, Sim, que sim. hoje acho que ele tá na Hungria. É. É, teve Otávio, né? Que hoje também tá nos Estados Unidos. Grande nome do nosso jiu-jitsu, né? Foi um grande parceiro na época lá, eu gostava muito dele. E teve também, ainda treina lá, né? Salim, que Uhum. o próprio Guilherme, mas o Guilherme na época ele era muito novinho, tinha 3 anos, então assim, ele só tomava pau. Só calor. Sem noção, Diego sem noção também. E pra igualar as coisas lá, tu mandava eles colocarem, ó, coloca uma venda aí nos olhos aí, vamos entrar na minha área agora. Não, eles até davam essa proposta, mas eu falava, é melhor eu levar um calor com eles vendo que eu tenho a desculpa de dizer que eu não enxergo, do que eles botarem a venda e me darem um calor vendado, entendeu? Aí eu falei, não, vá normal, porque eu vou perder para uma pessoa assim, sem ser deficiente, né? Mas é engraçado. E a gente dava muita gargalhada com isso tudo lá, porque é um ambiente descontraído, né? E lá todo mundo é amigo, então foi muito legal, assim, a época. E Tu só treinasse jiu-jitsu? veja, eu Eu vi tu treinei. dando um soco aí com o Cezano um dia desse aí, pá. Como é que foi? Foi. Cezanne é um grande parceiro. Eu treinei, acho que foi uns 2 anos com ele. E aí foi muito engraçado o meu encontro com o Cezanne, porque foi no meu prédio que eu moro. E aí ele treinava lá um morador do prédio, e eu cheguei pra ele, falei, vi ele de luva de boxe, eu falei, ei, velho, tu é lutador? Aí ele falou, sou. Aí eu falei, tu faz jiu-jitsu? Aí ele falou, faço. Aí eu falei, então tu aguenta pau. Aí eu comecei, na verdade, com o Cezanne, fazendo jiu-jitsu. Sendo que foi aquele espaço de tempo que eu disse pra vocês aqui, que eu fiquei assim, muitos anos sem treinar. Então, assim, eu não tinha um condicionamento físico muito legal. E aí eu falei assim, na verdade ele sugeriu, falou assim, ó, vamos lá pra academia pegar um condicionamentozinho físico, que quando você tiver um pouco mais condicionamento físico melhor, a gente desce pra fazer jiu-jitsu de novo. E aí nessa época tinha um saco de boxe, um saco de boxe na academia, e ele um dia daquele lá levou uma luva. Aí ele falou, quer bater? Aí eu falei, quero. Aí eu falei, mas essa aqui é café com leite, só eu bato, viu? Aí ele falou, não, tudo bem. E aí ficou nessa questão do boxe. Então, assim, ele me ensinou muitas técnicas e tal, de boxe e tudo. Eu até prefiro, porque como eu sou deficiente visual, eu tenho uma certa dificuldade até no equilíbrio, sabe, Leto? Então, assim, para dar chute e joelhada e tudo, eu não tenho tanto equilíbrio quanto o murro, sabe? O soco, né? Na verdade. Então, assim, eu prefiro dar o soco do que dar algum chute, alguma coisa. Então, assim, eu até falo com ele que, assim, com o Cezanne, né? Na época, que eu preferia o boxe ao Muay Thai, porque eu fincava, assim, no chão, meio que fixava no chão os pés e conseguia ter o jogo de cintura com o tronco. Era melhor. Você tinha base, né? Então, foi. Aí eu fazia até alguns videozinhos legais com ele e tudo, com o Cezanne. Mas foi isso. Aí agora que veio o para jiu-jitsu, eu meio que esqueci um pouquinho o boxe de lado e falei, não, agora é a vez do jiu-jitsu de novo, sabe? E aí eu tô nessa empolgação aí pelo jiu-jitsu novamente. Tu já fez alguma luta agora no para jiu-jitsu? Fiz. Assim, até agora que eu participei só de uma competição, que foi esse que eu falei agora há pouco. O Open Garra. O Open Garra. No ano passado, foi né? Foi em dezembro. E aí eu fiz a competição no Absoluto, que lá no Absoluto não foi... Foi. Túlio pode até falar melhor sobre esse Absoluto,
Porque foi um absoluto que reuniu todas as deficiências, não foi... Na verdade, no Para Jiu-Jitsu, né, Léo? A gente tem as categorias separadas por deficiência. No caso do Pedro Russo, a deficiência dele se enquadra numa categoria chamada da classe B, que é justamente deficientes visuais, e se subdivide em B1, B2 e B3. Isso é de acordo com o nível da deficiência, né? Eu acredito que B é blind, É, em inglês, isso, que é cego, em inglês isso, é blind, é exatamente, B, sabe? Todas as categorias vêm do inicial do nome realmente em inglês. Aí vem o nível. Vem o nível, né? Amputado é ampute. E aí é a classe A. B1 é tipo deficiente visual total. E B3, B2 sou eu, por exemplo, né? Que eu sou um deficiente visual parcial. Baixa visão. Baixa visão. E B3 é tipo assim, é monocular, visão monocular. Isso. Deficiente visual de um olho. Russo, tu enxerga escuro, tu enxerga branco, tu enxerga embaçado. Como é a visão do Russo? Tá, se eu pudesse traduzir aqui para você minha visão, eu ia dizer o seguinte: imagine você olhando para mim e eu tivesse muito embaçado, como se tivesse uma nuvem entre mim e você branca. Uma nuvem branca entre mim e você que não permitisse você a ver definições do meu rosto, mas que você conseguiria me ver como um todo. Certo? Tô entendendo. Você me conseguiria ver como um todo. Você não conseguiria ver, tipo, a cor dos meus olhos, ou Você vê a o silhueta, traço né, da do meu pessoa, né? nariz, Os ou detalhes, os né? detalhes, Os detalhes. entendeu? Meus dentes, entendeu? Mas assim, o todo você viria. A pessoa, você vê, eu vejo, mas é como se tivesse uma nuvem entre mim e No você. tatame, você sabe onde tá o seu oponente. No caso, dá pra você ver aquele borrão ali, você sabe mais ou menos onde o cara tá. Sei onde o cara, onde a pessoa tá, o oponente está, mas assim, eu não tenho noções de profundidade. Entendi. Por exemplo, se rola um treino comigo, uma competição, por exemplo, fosse separado, como é o tradicional, né? Começa separado, eu não ia ter a noção de, tipo, pegar numa lapela dele, no kimono, né? Ou dar uma baiana, dar uma entrada numa queda. Eu não ia ter essa noção de profundidade. Então, isso é o que prejudica começar a minha categoria, né? Em separado. Então, assim, Túlio também pode falar melhor sobre esse tipo de regra, que é o meu tipo de deficiência, que é B2, e o B1, que é o total. Eles começam, tipo, com pegada. Tipo, uma pegada meio que na lapela e outra no braço, numa das mãos, entendeu? Entendi. Então, se tu quiser exatamente. falar melhor... Como é que tu tá... Quando começou, né? Tivesse esse problema da visão, tu meio que tu tá reaprendendo o jiu-jitsu e readaptando, né? A tua necessidade e tal. Eu acho assim, sabe, Leto? Eu acho que quando eu fiquei deficiente visual, em relação ao jiu-jitsu, eu meio que, tipo assim, valorizei mais as posições. Por exemplo, antigamente, quando eu tinha a visão normal, por exemplo, eu não valorizava tanto a passada da guarda ou os 100 quilos, eu não pesava tão bem. E eu acho que com a deficiência visual, eu meio que, tipo assim, deixei o oponente mais colado comigo. Eu colo mais, eu prendo mais, eu valorizo mais ele ficar justinho, sabe? Como é que a gente diz na linguagem. E aí, valorizar mais aquela posição para ser mais fácil para mim e eu saber onde ele tá, sabe? Entendi. Então, assim, eu sempre jogo muito colado para saber onde o oponente tá. Cada momento ali, né? Saber onde é que tá a mão, onde é que tá Isso. as pernas, né? E aí o meu segredo eu não digo a ninguém, né? Aí o meu segredo é a minha técnica, eu não vou dizer. Fala baixinho, fala baixinho. Fala baixinho. Ô Pedro, me diz uma coisa, onde é que entrou a faixa azul aí? Como é que foi? Foi antes da deficiência? Como é que é? Não, então, quando eu comecei lá, sei lá, vou dar em 2003, 2004, Certo, por ali, eu fui até, sei lá, 2005. Fiz 1 ano e meio, 2 anos ali, e aí fiquei de branca e parei de treinar na branca. Depois, quando eu voltei quando eu comecei a faculdade de medicina, em 2008. Então, assim, 2009, 1 ano depois, como eu já tinha uma prática já legal, então, assim, peguei a azul com 1 ano de branca. Peguei a azul e aí fiquei de azul até
até eu ficar deficiente, 2011. Aí em 2012, quando eu fiquei treinando muito, porque eu tranquei a faculdade e Tem a, mais a tempo, única né? coisa que eu queria fazer era falar assim, pô, eu não quero ficar em casa. Uhum. Ficar em casa, eu uso muito aquele ditado. Até na minha vida profissional, até com meus pacientes e tudo, eu uso essa máxima, assim, mente vazia, oficina do diabo. É. Então, assim, eu não queria ficar em casa pensando no que talvez eu pudesse fazer. Então, assim, eu ia para lá, para Zé Radiola, e lá eu esquecia dos problemas que eu tinha, eu esquecia de que eu era deficiente visual, eu esquecia dos meus problemas e tava lá só treinando. Então, assim, a faixa azul eu fui mais ou menos de 2009 até 2012, mais ou menos. Poxa, que massa, Isso bacana. é o jiu-jitsu clínico, né? Você tá vendo É. aqui um relato do jiu-jitsu clínico, né? Como a gente fala tanto, uma prova dessa de que o jiu-jitsu tem uma influência positiva, né? Em tantas áreas. E ele tá dando um relato aí muito bacana sobre isso, né? Usou o jiu-jitsu de terapia, né, velho? Exatamente, Terapia, jiu-jitsu, terapia, né? Eu sempre usei, Leto, o esporte, na verdade, com esse sentido. Inclusive, até profissionalmente mesmo, sabe? Assim, até, como eu sou psiquiatra, eu atendo muitos casos assim de ansiedade, de depressão e tudo. Então, assim, eu vejo no esporte um, um grande instrumento para auxiliar na minha medicina, né? No meu fazer a medicina e no meu tratamento. Eu digo muito que quando o paciente faz um tratamento, eu tenho algumas condutas. Entre elas, uma é o exercício físico. E muitas vezes as pessoas acham que o exercício físico é entrar numa academia e fazer musculação. E eu sempre falo para ela, ó, eu tô pedindo para você fazer um exercício físico, eu não tô pedindo para você fazer uma musculação. Então assim, eu quero que você faça uma coisa que lhe dê prazer. Então, se a musculação lhe der prazer em fazer aquela questão, ok, faça a musculação. Mas se não der prazer, que tal, tipo, fazer alguma arte marcial? Que tal fazer um boxe? Que tal um taekwondo? Um jiu-jitsu? Eu sempre puxo pro lado do jiu-jitsu. Eu ia perguntar agora. Eu sempre gosto. Mas muitas pessoas dizem, eu falei, mas você não conhece o jiu-jitsu, acham muito agressivo e tudo, porque ligam o jiu-jitsu muito ao MMA. Mas o jiu-jitsu esportivo, ele é um pouco diferente do MMA, né? O MMA tem outras artes marciais e tudo, mas o jiu-jitsu, ele é um esporte de técnica e de tática. Eu digo que é isso. É muito pêndulo, é muito equilíbrio, é muito essas situações de luta mesmo. Você conhece seu corpo, né, velho? No jiu-jitsu você aprende a conhecer cada centímetro do seu corpo ali e tal. E justamente isso, né? Eu acho que eu não conheço outras artes marciais ao fundo, mas eu acredito que a única arte marcial que tem a categoria absoluto, que uma pessoa de 50 quilos vai lutar com um outro de 130, eu acho que é o jiu-jitsu que tem essa categoria absoluto, né? Verdade. Que é justamente essa questão do mais fraco, teoricamente, ganhar pro mais forte e ter a chance de ganhar pro mais forte, entendeu? Então, assim, eu acho isso do jiu-jitsu muito massa, assim, eu acho arretado essa situação. A técnica, né? Quando a técnica sobressai, né? É. E é isso que é importante mesmo no jiu-jitsu. Uhum. Acho bem bacana isso. Leta, a gente tava falando da participação dele, do Open Garra, né? E Pedro foi um cara que surpreendeu lá todo mundo, né? A gente já tinha noção, não ter visto ele treinando, né? Mas na época que ele se inscreveu lá no Open Garra, que conheceu a gente lá do pé.bjj e também da associação, a gente conversando de como seria o Open Garra, já existia essa possibilidade de terem algumas classes, né, lutando entre si, porque como eu vinha falando, a classe dele é B, mas infelizmente no dia os adversários dele que a gente tem na associação de deficiente visual não puderam estar presentes. E aí ele foi lutar o absoluto. E no absoluto tinha outras classes, que na verdade o absoluto que a gente hoje vem trabalhando aqui,
até para maximizar a visão do para-jiu-jitsu, a gente vem juntando as deficiências. Então, aqueles que são pódio na sua categoria estão aptos a participar do absoluto. E aí a gente tem... Vai ser um geralzão, Vai ser um geral, Tem sido assim. Lembrando que Até isso... por conta da quantidade de atleta também. Exatamente isso, exatamente isso. Lá na Federação Brasileira do Jiu-Jitsu Paradesportivo, e nós seguimos muito as orientações dela, eles, como nas competições têm mais, bem mais representantes do para-jiu-jitsu, então os absolutos são separados também por aproximação por deficiência, tá? No caso B1, B2 e B3 se junta, né? E aqui a gente, para maximizar, a gente faz em comum acordo com todos os paratletas aquele geral. Então tem amputado, tem cadeirante, tem alguma deficiência, inclusive mental, não só motora, paralisia cerebral, né? Paralisia, né? A gente faz isso, lógico. É uma família, lá ninguém entra para perder, mas todos se respeitam muito. Existe um cuidado em não machucar o colega, mas o que está valendo ali é ganhar. Então a gente toma esses cuidados. E aí o Pedro foi lutar lá, cara, então a gente começou a ver assim o que o professor Zé Radiola nesse momento, que era o professor dele, né, que ele já contou aqui, estava, se não me engano, na Suíça, estava numa temporada lá. E aí eu recebi uma ligação dele, cara, aqui, ele dizendo, o Pedro falou comigo, Pedro Russo é conhecido lá em Zé Radiola como Anjinho, né? Todos aí... Mas era quando eu tinha uns 15, 16 anos nessa época, desde esse tempo. Mas todos conhecem ele como Anjinho, né? Lá na academia, né? Muito se refere ao Anjinho, Anjinho. E ele falou, cara, o Anjinho, logo no início, né? O Anjinho, eu disse, mas que Anjinho? Aí, ele disse, Pedro Russo, cara, ele vai lutar e tal. Tome cuidado dele. Eu disse, rapaz, mas certo, professor, mas como é que ele... Não, veja só, ele vai lutar lá na categoria dele e tal. Ele disse, agora eu vou lhe dizer, viu? Vou logo lhe dizendo, o cara é bom. Eu disse, é bom demais. Ele tá mais pesado, ele disse assim. Ele era mais leve, talvez não esteja em forma, né? Como ele falou aqui, realmente no gás. E quando a gente viu lá, ele surpreendeu a todo mundo, porque a gente ainda não tinha visto ele lutar, Tá vendo? né? E realmente a técnica que ele demonstrou lá, eu acho que é esse segredo que ele diz. Eu não vou passar, mas quem teve lá viu. Foi impressionou muito. Não a tinha todos nada nós. de anjinho, não, né? Ele entrou ali. Nada de anjinho. E eu vou dizer mais, ele no absoluto, ele foi ganhando e chegou, ele ficou em terceiro lugar no absoluto, e ele perdeu a luta dele rapaz, olha, eu vou usar essa expressão, num cacete danado, com um grande Elias, cara, um grande representante do nosso para jiu-jitsu, Que no Elias. final foi o campeão. É isso que eu ia dizer, que no final foi o campeão, tá? Numa luta impressionante que teve lá, de muito movimento. E o que aconteceu também com o Pedro na luta foi exatamente o gás. Foi. Que aí, sem o preparo físico, que ele já vinha de outras lutas, né? Ele sentiu, e o Elias é um, cara, é um monstro de forte, de técnica. Então, é isso que eu ia falar. Ele é maior, eu acho que ele é maior do que o Eletro, não é não? Ele é maior do que nós três juntos. Ele é grandão, velho. Ele é amputado, mas é gigante. O cara Grande é gigante. abraço pra ele. Elias vai vir aqui, viu, contar a história dele. E aí foi um momento muito bacana, porque a gente fez ali esse momento com o Pedro e a gente vem sempre se comunicando aí, né? E agora, nessa expectativa aí do brasileiro, né? O primeiro brasileiro do para jiu-jitsu, que é realizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo. E a gente está muito feliz em Pedro estar indo lá, sendo um dos nossos representantes. Junto com o Pedro de Pernambuco também vai estar o Emerson, né? E também vai estar possivelmente o Mac. E a gente ainda está vendo se tem um outro para-atleta que vai dar tempo de estar lá. Sabe o que é que eu sinto quando vocês falam do para-jiu-jitsu? Eu Sim. sinto o seguinte. Eu vejo que eles entram com uma alegria tão grande. Embora, como a gente já disse aqui, eu não quero perder, eu não entro pra perder. Tá? Anjinho, ó, já tá Mas falando. parece, tem que chamar o cara de Anjinho agora. Derrubou ali, eu sou amigo dele, viu? Mas eles estão ali, é um momento de diversão, velho, deles. É um momento ali de, vamos dizer, de camarada, confraternização. Estão confraternizando ali, ó, estão brincando e tal. Estão usando o jiu-jitsu como essa ferramenta. Verdade. Né? E isso aí, velho, eu olho assim, eu não vejo em outra arte.
Tu tá entendendo? Não, entendo. Eu não vejo. A alegria dele de estar ali competindo e pá, e não sei o quê. E existe- Meu irmão, eu vou ganhar, e eu vou ganhar também, pá. Mas não é aquela rivalidade. Não, sim. de forma É que alguma. tu não tem. tá entendendo? É aquela coisa. Eu tô feliz de estar aqui, velho. É. Eu tô feliz de estar aqui, de estar competindo, de estar do jiu-jitsu, ter aberto essa categoria aqui em Pernambuco do para-jiu-jitsu pra galera que não tava participando. E o poder motivacional, não só entre eles, mas para toda a plateia, né? Cara, quando o para-jiu-jitsu ele entra, A galera a para. categoria, a maioria do estádio para ver Turma o surta, para-jiu-jitsu. né, velho? É. Porque é um poder de superação e o que é mais interessante é isso. Às vezes as pessoas que ainda não conhecem, tem muitos que já estão conhecendo que a gente está participando de várias competições, mas quem não conhece ainda não tem noção da qualidade técnica deles, que é o que eu falo sempre. Geralmente os para-atletas, eles são às vezes muito mais dedicados do que os atletas, né? É nos treinos. Isso aí é relatos dos professores deles, das academias que a gente frequenta e que a gente vê todo dia, que a gente acompanha. E a qualidade técnica, ela é impressionante. Tá entendendo? Tem cada uma, cara, que chama a atenção da gente, né? A gente fica muito feliz aí em ver. E agora nessa expectativa aí de fazer esse grande campeonato, Pedro sabe que lá ele vai encontrar também gente, poxa, de todo o Brasil, porque o para-jiu-jitsu ele tá numa evolução muito grande em todo o Fazer uma Brasil. forcinha lá. Vai fazer uma forcinha boa, né? Mas a gente sempre fala isso. Eu acho que, lógico, é como ele mesmo fala, principalmente ele, né? Que diz que não gosta de perder. Mas estando lá, representando, ele tá dando um passo muito importante na história do para-jiu-jitsu nacional, porque é o primeiro, e sem sombra de dúvida, pernambucano, por ser um dos únicos representantes nossos nesse primeiro campeonato. Mas, Giginho, me diga uma coisa. Como é que tá a expectativa aí, o coração? Me conta aí um pouquinho dessa... É assim, como eu sempre gostei dessas questões assim de competição e a adrenalina e tudo, assim, eu gosto disso. Tem pessoas que tipo assim, tem perfis diferentes. Tem pessoas que, tipo, não gostam tanto da pressão. Elas funcionam melhor com as pessoas dizendo assim, ó, tem calma, entra lá, vai ser tudo tranquilo e entendendo. tal. Eu não. Eu funciono sob pressão, sabe? Então, assim, eu funciono melhor quando botam pressão em mim. Então, assim, eu gosto dessa adrenalina. Então, assim, hoje é dia 5. dia 5. A competição é dia 23. Eu já tô pensando nos meus adversários, o que eu vou fazer. Tá louco? Eu sou assim, eu respiro até a competição. Eu respiro, tipo assim, a competição até chegar nela. Então, assim, eu gosto dessa adrenalina. Até minha esposa, mandar um abraço até pra ela, Pamela Russo, um beijo. Ela já não aguenta mais eu falar da competição. Meu Deus, eu não aguento mais. Não, muda. Porque assim, a gente vai pra um grupo de amigos, por exemplo. Vamos sair hoje de noite e tal, não sei o quê. Beleza, chega na conversa, é a mesma. Eu só falo de jiu-jitsu. Aí, Expectativa, né, cara? vou, por exemplo, pra uma praia, não sei o quê, tô com os amigos na praia, é o jiu-jitsu. Aí, falo com minha cunhada e tal, não sei o quê, é o jiu-jitsu. Aí ela falou, rapaz, ninguém aguenta mais tu falando desse jiu-jitsu, não. Eu quero que essa competição chegue e logo já passe, porque eu não aguento mais você falando de jiu-jitsu. Mas eu falei, mas eu gosto, eu gosto. Aí pronto, aí essa resenha, assim, sabe? Isso é o jiu-jitsu, né? E assim, você me falou que tá treinando 3 vezes por semana. Como é que tá essa preparação? É assim, a minha preparação é porque como eu tenho uma agenda assim profissional, né, da minha vida profissional muito corrida e eu não posso, querendo ou não, abdicar dela. Então assim, eu treino quando dá, sabe? Assim. Então assim, meus treinos são tipo 3 vezes por semana. Agora são no horário bem conveniente. Que horas? De 6 da manhã às 7. Eita, puxa. É o determinado. Mas aí é o seguinte, veja, por eu ser deficiente visual, eu tenho a consciência que eu não podia pegar, tipo assim, um carro, alguém, um motorista e ir dirigindo para mim até o treino, até o centro de treinamento. Então, assim, eu fiz um investimento, eu comprei uns tatames de encaixe, tá? E eu armo esse tatame de encaixe, tipo, no prédio que eu moro. Tipo, no térreo, assim, tem um espaço lá, eu boto o tatame
E começo a treinar com o professor que vai lá me dar aula, tá? Que é inclusive da ZR Team de Camaragibe. Quem é o professor, Pedro? É Gavi o nome dele. Certo. Um abraço aí pra Gavi. Abraço, professor. Abraço. Valeu. Ó, hoje, inclusive, teve treino. Eita. Hoje teve treino. Hoje teve amasso. Teve amasso. Aí pronto. E aí eu treino 3 vezes por semana, porque é os dias que eu consigo ter essa disponibilidade de tempo. E é sempre nesse horário, 6 às 7 da manhã. Mas tu tem aquele negócio de mudar a alimentação, se preparar de verdade pro campeonato assim, não? Ou ele tá dizendo que o cara se prepara de verdade. Só pra isso. Ah, vai ter cada um se prepara de um jeito. Rapaz, Isso aqui eu já sei como é que Você é. quer saber Rapaz. que ele tá fazendo a parte física dele, né? Veja, Eu tô querendo que você tá querendo a Não, A vamos ver parte aí. física que eu faço é só a do jiu-jitsu mesmo, porque a da boca é difícil controlar. Eu sei bem o que é. Tanto é que quando eu fui me inscrever, eu tinha a opção de falar assim, rapaz, eu vou botar que eu tenho um peso menor pra perder o peso. Mas eu falei, eu me conheço, eu não vou perder Não peso. vai. Eu não vou. Eu falei, eu vou botar o peso que eu já tô. Porque eu vou do jeito que tá. Eu não vou fazer essas loucuras de emagrecer Tô que só entendendo. pra chegar fraco na época da luta. Eu falei, eu prefiro lutar com um gordinho do que ter que emagrecer pra chegar lá fraco e lutar com uma pessoa mais, tipo, magra, magrinha. magrinha e eu não ter força. Eu falei, eu prefiro trocar força com o mais gordinho. Não, inclusive isso é importante, Leto, falar que O mais gordinho não, na verdade, o mais o mais, pesado, mais né? pesado. Porque ele pode ser forte, né? Não, Você mais obrigado. gordinho, mais fortinho, né? É mais fortinho, né? Mas isso é importante falar porque no para-jiu-jitsu, diferente do convencional, que a gente tem 9 categorias de peso, no para-jiu-jitsu ele não faz essas 9 categorias de peso. É no máximo 2 categorias e tal. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, o que prevalece é a deficiência. E depois da deficiência vem a questão de peso, para daí vir a questão de graduação, né? É mais de quantos quilos? Tem uma regra lá, que essa ainda não gravei até hoje, mas possivelmente eles ainda vão mais pela deficiência. Entendi. Então essa diferença às vezes dele perder... O que eu iria falar é que talvez fosse melhor, talvez por uma questão de agilidade ou não, mas isso é uma discussão tão grande. Hoje, essa semana, né, apareceu aí um atleta de MMA mostrando aí o corte de peso dela, que todo mundo falou foi uma coisa assim chocante, né? De Chocou. Miami e tudo ali. Exatamente, né? E existe uma discussão muito grande. Eu, particularmente, que sempre estou participando de competições, eu sempre preferi não vir para aquele limite. Se eu estiver no limite de uma categoria, eu geralmente fico na categoria de cima. Eu já me acostumei desde cedo a lutar na categoria mais pesada. Eu acho que eu quase sempre lutei com pessoas mais pesadas do que eu. Mas por quê? Porque o corte de peso ele é difícil, por si só. Eu sou que nem você, eu já tenho dificuldade grande de perder peso. E ainda mais por ser master. É aí que o metabolismo andou pra trás mesmo. Tem a galera que passa até 24 horas sem beber água, né, Exato, velho? é. Poxa, tá maluco. Cara, a gente chega no campeonato de jiu-jitsu, Leto, você vai ver... Mas o existe... jiu-jitsu é diferente, porque o jiu-jitsu, a pesagem é na hora da luta. Aí tem pode correr. É isso que eu ia Você dizer. pode correr. Existe muitas vezes Desculpa, Não, sim, tem vá. gente que pesa. Digo, opa, peraí, pesa antes, né? Porque tem uma balança às vezes à parte. Uhum. O cara vai lá, pesa, digo, opa, tô um pouquinho acima, mas começa a correr feito um doido. É isso que eu ia dizer agora. Você encontra muito no campeonato de jiu-jitsu isso, porque a balança oficial fica num local, mas tem uma pra você ter noção quando você chega. E às vezes o cara tá passando ali 100 gramas, 200, mas eu já conheço um colega nosso que chegou lá quase 1 quilo. E aí o cara vai pro lado de fora correr, de Cuspir, casaco, de né? cuspir, aí tem todas Aí as chega técnicas muito do cansado, mundo. né? Começa a tomar muita água pra poder urinar mais vezes, pra te perder sais minerais e tal. Ou seja, tem uma série de técnicas, só que o cara chega exatamente, o cara já chega às vezes no limite dele do esforço físico. E muitos deles não rendem. Talvez ele lutasse muito melhor numa categoria Assim. mais pesada, né? Categoria dele, né, velho? É. Olha, tem a galera do YouTube aqui, Gustavo Angelim. Eita, sei. Rumo a Dubai, vamos Pedrão. Eita! Esse aí é Guto. Ele é casado com minha cunhada, a irmã da minha esposa. Ah, Um tá abraço, em casa, Guto. né? Tá em casa. vendo a gente Betânia aí. Borba. Eita. Vamos que vamos, Pedro. Aí tá certo. E a Aline Souza, pra cima, doutor. Estou na torcida. Aí, olha, tá vendo?
acompanhando. Me diz uma coisa, Pedrão. Ah. Tu vai competir agora nesse Open Garra que vai ter agora, né? Não, porque vai ser Porque é mesmo no dia do brasileiro, pô. É no mesmo dia. Caramba, É. velho. Pois Que é. coincidência. É. Vai ser dia 23 e 24 e o brasileiro vai ser na mesma data. Uma situação aqui de cronograma do nosso jiu-jitsu pernambucano que está bastante apertado, né? O Open Gar não seria nessa data, precisou trocar por questões de choque mesmo com outras competições daqui do Então, estado. pô, foi- E aí, infelizmente, caiu no mesmo dia do brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro veio depois, né? E caiu em cima do dela. É porque o brasileiro demorou para poder. Então. Mas aí, quando fez a alteração, já tinha por passado. exemplo, eu vou dar o exemplo da agenda do Taekwondo. O pernambucano só sai depois que sai a agenda do brasileiro, que é justamente para você ter. Não, o pessoal tenta fazer. Isso tenta acontece fazer com a isso. federação. É, Por exemplo, a federação pernambucana, ela só marca os eventos dela depois, após a calendário. agenda do calendário da CBJJ, que é a Entendi. Confederação Brasileira. Porém, existem inúmeros eventos particulares. E aí essa agenda, ela às vezes choca. Entendi, entendi. Foi o que aconteceu, infelizmente, no Open Gar. Ele não estava para essa data, ele teve que fazer uma modificação de data e infelizmente caiu na data do de semana, brasileiro. E quem vai estar lá? Vai ter para jiu-jitsu aqueles colegas para atletas que não conseguiram estar no brasileiro, né? O brasileiro há de convir que requer um investimento, muitas vezes bastante alto, né? Rio de Janeiro é um lugar que sempre é caro nessa época do ano. E, inclusive, tem uma particularidade aí. Porque nessa mesmo final de semana do primeiro brasileiro do Para Jiu-Jitsu, que será realizado em Niterói, no Rio de Janeiro será realizado o brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu sem kimono. Então, vão ter lá vários atletas aqui lutando lá no evento do Rio de Janeiro, o sem kimono e também os nossos para-atletas aí que eu já falei no Campeonato Brasileiro do Para Jiu-Jitsu. E falando em brasileiro, e aí, Bebeto, quando é que volta a competir? Rapaz, na verdade, eu não sou competitor. Não, não tô perguntando se Bota- competir, não tô perguntando quando é que volta a competir. Botaram agora, olha, botaram agora. Voltar ou começar? Quando você começar a treinar, a gente precisa disso aí. Eu vou começar a treinar só pra ver você competindo. Eita, cara, poxa. peraí. E eu vou arrumar logo um aniversário pra você. Você vai enfrentar a tartaruga. Vixe, Eu acho que Maria. os dois é do mesmo calibre ali, ó. Não, pô, eu levei uma massa um dia desse ali e o bicho pesou 100 quilos, que na verdade era mais de uma tonelada. Acho que é exemplo. Mas foi bom, é bom. É sempre um prazer levar uma massa de tartaruga. Um abraço, meu amigo. Acordar, né, velho? Porra, velho. Mas eu penso às vezes em competir, sabe? É bom, velho. E ainda mais o jiu-jitsu, assim, que eu já falei várias vezes aqui, e sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar, velho, que jiu-jitsu pra mim é a única arte marcial que você consegue prolongar, velho, o atleta de competição de alto nível. Você pode competir 50, 60, 70 anos e você tá ali competindo jiu-jitsu, numa boa. Não, claro, assim, a gente tem um doutor aqui, ele vai escutar, mas assim, eu tive um susto muito grande um mês desse atrás aí, tu sabe da história com meu filho. E, cara, se não fosse o jiu-jitsu, eu acho que eu tinha pirado. É até difícil de falar, viu, velho? Aí, jiu-jitsu me botou no lugar. Falei, peraí, se acalme, vá ali, vá. Então é tudo aquilo que a gente fala do jiu-jitsu, é verdade. Pode descrever melhor o que foi que o jiu-jitsu fez? Cara, assim, colocou minha cabeça no lugar, cara. Eu não vou saber te explicar. Voltou a treinar? Eu tô treinando, tô parado não, pô. Tô treinando tranquilo. Agora só que eu treinei mais focado pra não... O problema não me consumir, tu tá entendendo? Então, assim, me ajudou bastante, cara. E no final deu tudo certo, graças a Deus. Tem uma citação que eu vi um tempo e eu absorvi um pouco ela pra mim, pare de se preocupar com o que com o que não tá no seu controle. Uhum. Às vezes a gente se preocupa demais com coisas assim, às vezes não depende nem da gente e a gente fica, não, e pode Verdade. acontecer tal coisa, se fazer tal coisa e tal. Aí daí que o camarada começa, o doutor aqui pode me corrigir, começa a você ter ansiedade, né, velho? Isso aí. Você começa a querer pensar demais em coisas que não tá no seu controle, não depende de você. Que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória, né?
Que você tem uma ansiedade pelo que ainda nem aconteceu e que ainda E não tá por depende vir, de tu, velho. Quando é pior ainda, que não depende de tu. que você não tem o controle, né? É. Não tem o controle da situação. Aí eu pego meu kimono, boto na bolsa e vou treinar. verdade, é verdade. Vou fazer Porque outra aquela ali, Leto, você tá no meio de um rola, se você for parar pra pensar em qualquer tipo de problema, você vai ser finalizado ali naquele momento. Então, Exatamente. é 5 minutos ali, ó. Às vezes eu rolo até de olho fechado. É aí que eu amo o jiu-jitsu, sabe por quê? Porque você tá. Aí você pensou em outra coisa, aí você levou a coxa e bateu. E no taekwondo, que se você pensar em outra coisa, você leva um chute na cara e cai. A cara Pá, caiu. Quando você acorda, você já tá na policlínica. É verdade. Não, entre logo, comece logo a treinar. Outra, pô, tem uma academia aqui em casa. Do colado, né? Do lado, né? É. Vou falar. Olha, eu vou até fazer um acordo com o Sensei Fábio. O Sensei Fábio disse que quer pegar a preta de taekwondo. Que é treinado, taekwondo, vou ensinar taekwondo a você, você vai me ensinar jiu-jitsu. Vamos Faz a troca aí, né? Excelente, excelente. Quando não for dar um armlock nele, ele Muito dá um bom. chute na cabeça. Essa trocação aí é bacana. Bora, vamos. Ô, Russo, tu lembra de algum acosto que tu levou, que tu olhou assim, meu, velho, que acosto da bexiga. A gente brincava muito lá, lá assim que eu fiquei deficiente visual, né? Que o pessoal, quando ia rolar comigo, falava assim: olha, vou te dar um acosto que se tu não voltar a enxergar agora, meu velho, ou tu perde a visão de vez, ou tu volta a enxergar. Aí, pronto. Mas já levei vários acustos mesmo. Quando eu era menor, assim que eu comecei lá, eu me lembro muito que as pessoas mais graduadas do que assim, eu tinha, sei lá, era juvenil, assim, sei lá, 15, 16 anos. E aí o pessoal já era tipo adulto e tal, mas é um adulto jovem, sabe? E aí o pessoal dava cada massa em mim que eu saía de lá chorando. Eu chorava mesmo, né? Com raiva. Mas é negócio de criança mesmo, de menino, sabe? Mas agora, recentemente, eu já levo muita coxa. Mas dizer uma pessoa assim que me acochou, o próprio Zé Radiola. Mas que a coxa, Guilherme também, o filho dele, me dá cada coxa danado. Não alivia, não. Né? Oxe, é bronca ali. Eu falei, mas rapaz, alivia pro ceguinho, rapaz. Não tem condições não. Ô, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se realmente acontece isso, mas você acha que desenvolveu, após essa questão da deficiência visual, os outros sentidos, eles melhoraram? Em relação à minha vida fora do jiu-jitsu, fora do esporte, eu não digo que assim, melhorou os outros sentidos. Eu acho que assim, a minha atenção foi desviada. Então assim, como minha visão, um exemplo, uma pessoa que tem uma visão tida como normal, a atenção dela é 90% fixada na visão, Certo. tá? Então assim, como eu não tenho uma visão 100%, não é conveniente para mim fixar 90% da minha atenção na minha visão. Uhum. Então assim, eu simplesmente desvio a minha atenção. A minha atenção, na verdade, é desviada tanto para o olfato quanto para a minha audição. Assim, as principais. Mais para a minha audição do que para o meu olfato, vamos dizer assim. Mas assim, na questão agora, falando mais para o jiu-jitsu, tá? Certo. Para o jiu-jitsu, lógico que tem muito do ver, né? No jiu-jitsu, do sentir. Então assim, no jiu-jitsu foi muito mais o tato do que, por exemplo, uma audição, um olfato, que pra gente não ia ter tanta diferença, a audição no jiu-jitsu, mas sim o tato. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu sei, na linguagem do jiu-jitsu, né? Eu sei pesar muito melhor do que antigamente. Sim. Ou seja, eu valorizo muito mais aquela posição que eu estou do que quando eu, tipo, não era deficiente visual, por exemplo. Então, assim, eu acho que eu acabei valorizando mais essa questão e, vamos dizer assim, quem luta jiu-jitsu sabe essa linguagem. Então, assim, eu luto mais acochado, sabe? Eu Você dou mais diminui os pressão. espaços, né? Você diminui os espaços, né? Eu dou mais pressão, eu jogo mais colado no adversário, até para saber onde ele tá. Isso, Se ele- inclusive, é o ideal. Viu? se ele- Pressão o tempo É todo. o ideal, não é Dudu. pouquinho, não. A gente fala muito isso, não deixar espaço, né? se ele me afastar,
dele, assim, eu perco a minha orientação. Eu não sei onde tá, sei lá, o quadril dele, onde tá, sei lá, a perna esquerda, eu não sei onde tá, entendeu? Pode estar aberta e eu não sei, sabe? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu uma dúvida aqui, você falando e eu pensando nessa questão de espaço. Mão de vaca, uhum. questão da percepção. Mão de vaca é um negócio que eu acho arriscado danado no treino, machucar o colega, mas essa percepção de mão de vaca, você tem achado no seu jogo ou não? Eu aplicando ou eu levando? Você dos dois, eu até digo os dois. Tá. Eu levando, nada mudou. Pra ser sincero com você. Porque nessa relação de alguém aplicar em mim a mão de vaca, não mudou em nada. Mas na questão, eu aplicando a mão de vaca, eu, na verdade, eu nunca gostei muito da mão de vaca, assim, eu não aplicava muito. E aí, mas tipo assim, eu não sinto tanta dificuldade. O que eu vejo é tipo assim, eu pego no braço e desço até a mão e sento a mão. Eu não vou assim já direto na mão, como muita gente já vai direto na mão. Eu pego meio que no antebraço e subo a mão e faço a mão de vaca. Eu perguntei isso porque assim, existem posições, né, que a mão, lógico, a mão de vaca ela é dada quando o cara dá aquele vacilo e deixa a mão naquela posição errada, né? E eu posso falar isso que a última eu levei uma mão de vaca, então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fico pensando no seu jogo, muitas vezes essa percepção da mão colocada no lugar errado, porque a mão de vaca sai de diversas posições, né? Então isso era uma coisa que eu tava pensando em trabalhar o seu jogo, talvez fosse interessante. Eu na verdade não costumo dar muita mão de vaca, sabe? Eu não é assim, do meu perfil dar mão de vaca. Mas assim, lógico que se eu tivesse que dar a mão de vaca, ia ser um pouco diferente das pessoas que enxergam 100%, por exemplo. Porque você já vai direto no punho, né? Sim. Eu, na verdade, não iria direto no punho. Eu pegaria no antebraço, subiria pra mão e daria. Bom, tem a galera do YouTube aqui. Valéria Pedrosa Caldas. Boa sorte, doutor Pedro. Tô na torcida. Aí tá certo. E Gustavo, ele mandou outra mensagem aqui. Doutor Beto Russo, pai do Pedro, está mandando um abraço. Eita. E dizendo que Pedro é o orgulho para toda a família. Tá certo. Obrigado. Pedro. Lorena Luna. Lorena Luna, estamos na torcida. Peu, beijo da Lô, tia Emília e tio Flávio. Certo. Abraço para todos aí da família Luna. Gustavo, mais uma vez aqui. Gustavo tá virado. Isso Qual é Gustavo? É Gustavo Angelim. Ah, sim. Cunhado. Equipe Russo estará com você no Rio e Dubai. Nosso lema é apaga, mas não bate. Selma Andrade. Alma iluminada, só gratidão. Torcendo demais. Que Deus te abençoe. Eduarda Russo, vamos embora. Botou um bocado de mãozinha aqui, ó. O que eu acho bacana é que o pessoal tá com a mesma expectativa nossa, que é ele chegar lá em Dubai, né? Dubai porque eu falo tanto já, Túlio, que todo mundo já tá. Mas é o que tem uma competição em Dubai. Não, é isso que eu queria até dizer para os telespectadores que talvez não saibam, né? O campeonato mundial do para jiu-jitsu é realizado em Dubai, né? Lá, em Abu Dhabi, na verdade. Para jiu-jitsu em Dubai, na verdade, em Abu Dhabi. O Mundial do Para Jiu-Jitsu é realizado em Abu Dhabi. Ele já deve estar aí. Eu agora posso errar, mas se não me engano, na 4ª ou 5ª edição. Você veja, o Campeonato Brasileiro é o primeiro esse ano, mas já tem essa competição lá em Abu Dhabi, que é o Mundial. E a gente, poxa, o sonho hoje nosso lá como associação é ter um representante daqui de Pernambuco. O Brasil já teve alguns representantes, a gente tem um professor aqui, muito colega nosso aqui da Paraíba, que já foi 3 vezes, foi 2 vezes campeão mundial, a última ele foi vice. Temos um colega também que está associado à Associação Pernambucana, que é de Alagoas, que é o Alex, foi vice-campeão no ano passado, e a gente sonha aí em poder ter um representante aqui de Pernambuco, né? Vários representantes de Pernambuco, porque nós temos aqui para atletas com plenas condições de serem campeões mundial. Nível, são muitos que a gente tem, de verdade. São muito bons. Esse ano vai sair um. Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Júnior Show, velho. O Júnior Show, ele tem a cabeça já de campeão mundial. Ninguém tira isso dele, não. Ele tá nessa mesma expectativa de chegar lá em Abu Dhabi. E ele disse, eu vou voltar para Dubai. Foi Dubai? Foi. Ele disse, vou voltar para lá. Alguns chamam Dubai, Abu Dhabi, mas é isso aí. Vou para lá. Né?
Vou pra lá, vou dar aula lá. Ele disse, não mais isso, vou dar aula lá. É, Eu não e a duvido, gente espera que ele vá pra gente poder ter condição de ir lá visitar ele, né? Vamos embora. Fazer um podcast aqui com... Isso. Os camelos aí terra, né? passando por ali. Cadê a areia Vai aqui com na aquele turbantezinho. É, vai ser, rapaz, vai ser. Tem aquele negócio que ele volta na mesa, né? Que fica... Vai ter, vai ter. Narguilé, narguilé. É, a gente tá esperando isso aí. Beleza, galera do Clube da Luta, quem puder se inscrever no canal, se inscreve aí no canal, compartilha, tá certo? Deixa o joinha. Quem quiser também ser membro, tem membro a partir de R$2, ajuda demais o canal isso aí, dá pra gente pagar pelo menos na internet, tá? Seja membro. Ganha algumas coisinhas, tem uns iconezinhos lá por enquanto nesses membros, mas logo logo a gente vai estar disponibilizando aqui alguns sorteios, alguns itens. Eu vou ver se eu compro uns kimonos, uns batedor pra gente fazer sorteio aqui pros membros do canal, tá? Até o final do ano eu tô organizando essas coisas. Bebeto, alguma pergunta aqui para nosso amigo? Eu vou fazer duas coisas. Leto, pegando esse teu gancho aí, a gráfica vai dar 4 canecas pra você dar de brinde pro pessoal, beleza? Eu só quero se for da PE.BJJ. Tem que ter a logo Pode PE.BJJ. ser, pode. Aí você escolhe, tá bom? Aí você escolhe. Mas assim, o professor, como é o nome do professor dele que ele falou? Qual é o nome do professor? Certo? Não, Não, seu o que tá professor dando atual aula agora. Tá dando aula agora. A Gavi. Ele tá pegando um firme, ó, aí o brasileiro chegando, tá Eu assim, falei né? pra ele, olha, não amoleça não, porque lá o pessoal não vai amolecer Não pra vai mim, não, viu? vai não. Então, Certo. Não. aí outra vez, bote o calor aí no ceguinho, viu? Porque o ceguinho tem que tomar calor. O gás tá melhorando então. né? Ele tá bem melhor já tá bem melhor. Léo, deixa eu Simbora, falar uma vamos saúde curiosidade aqui para até o pessoal saber, né? Na classe, na categoria, né, que Pedro Osso vai lutar, a regra, ela é a mesma regra, vamos dizer assim, do jiu-jitsu convencional, com quais são as situações aí que são diferentes. As exceções, Você precisa, as exceções, até os complementos, vamos chamar assim, né? Você precisa ter os dois para-atletas com a pegada e sempre eles em algum contato, tá? A luta começa, eles em pé, e uma pegada na lapela e a outra na manga do adversário. Isso aí é uma. Se em algum momento eles perderem um contato, a luta é paralisada. Não sei se você sabia disso, Pedro. A luta é paralisada e retorna o contato, tá? Eles sempre têm que estar em contato físico. Outra coisa também é que a luta possivelmente dele será em 5 minutos e o árbitro ele vai estar informando esse tempo e o placar a cada minuto. Se passou 1 minuto, 2, 3, ele vai falando para os para-atletas, exatamente, tá? O árbitro central. O árbitro central e também falar sempre o placar e sempre que é feito alguma pontuação. Então essas aí são as características básicas da categoria, dessa categoria B do para jiu-jitsu. Cada categoria existe uma regra específica que se adapta àquela deficiência. Naturalmente essa regra já não é aplicada ao amputado, né? E aí o AVC, aí cada um tem uma regra específica, tá? Uhum. Existem vários, né? Tem o nanismo, tem surdo e mudo. Hoje são 28 categorias do para-jiu-jitsu. Então, e eu costumo dizer o seguinte, o para-jiu-jitsu, na verdade, o jiu-jitsu, eu acredito ser o esporte mais adaptado de todos eles no mundo. Ele acaba se adaptando mesmo. Você vê a quantidade de para-atletas que eu estou falando de deficiências, mas não só eles. Como você falou, né? A longevidade de atletas já lutando. A gente tem registro de atletas com master com 70 anos lutando. O mestre Gesiel estava aqui outro dia estava lutando, o brasileiro, né? Então, isso são questões que se adapta o jogo, né? Porque o jiu-jitsu, ele além de adaptar, ele se joga muito com a inteligência, né? É um jogo totalmente estratégico. Quando ele falou ali, Pedro falou da questão tática e tal, que ele passa pro pessoal, é muita questão da inteligência, o jogo estratégico. E isso é excepcional nessa arte. Eduarda Russo, ela colocou aqui que Pedro não gosta de perder nem no pau ímpar. Competitivo. É verdade. Benedita de Souza. Eita. Pedrinho, Ampares está sempre com você. Essa aí é mais conhecida como galega.
Um abraço, Calega. E Nick Júnior aqui, camisa staff Pedro Russo, falar comigo. Já tem aí. camisa já tá. Vamos embora. Esse aí é meu amigo também, é Nicásio o nome dele. Abraço, Nick. Tá marcando presença aqui. É. Galera, brigadão mesmo. Se puder, mais uma vez, deixa o joinha, recomenda o vídeo, tá? Passa o vídeo pra alguém, porque fazendo isso o algoritmo do YouTube vai entender que vocês gostaram do vídeo, então ele vai começar a oferecer esse podcast para outras pessoas também e tal. Então outras pessoas vão ter o prazer de conhecer aqui, conhecer o trabalho da PE.BJJ, vai ter o prazer de conhecer Pedro Russo e todo o nosso trabalho, né, velho, em prol do jiu-jitsu. Estamos na temporada de jiu-jitsu e metendo Exato. mola. Selma Andrade, doutor Pedro, passa a paz, trabalha com Deus, me ajudou a voltar à vida. Isso aí foi um coisa relato. boa. Pode contar um pouquinho aí sobre isso aí? É Ou porque, é particular? não, isso aí é... Tu pode contar alguma história que aconteceu lá, velho, na tua clínica? Como é que Em relação aqui à superação, superação. porque assim, a história em si eu não... Não, superação, Sigilo, velho. né? Superação, assim, alguém que você chegou lá assim e que, poxa, graças ao que você passou para aquela pessoa, né? A pessoa realmente... Tive até um paciente recente, que inclusive atendi a pessoa até hoje, na verdade, que ele tava passando por umas dificuldades no relacionamento e tudo, e aí eu indiquei para ele o jiu-jitsu, até motivei ele a fazer. Ele tinha uma academia próxima à casa dele e até motivei ele a fazer. Hoje ele tá assim numa situação bem melhor, em relação ao relacionamento e tudo, e tá muito feliz e motivadíssimo com a questão de jiu-jitsu também, porque eu digo, olha, o mosquito do jiu-jitsu lhe picar, É o você tá bichinho, lascado, é. porque é uma coisa instigante, né? Você quando tá treinando é engraçado, porque assim, você tá treinando, exemplo, eu tô treinando com o Túlio, aí Túlio é mais antigo do que eu, aí quando eu vou pra o primeiro treino, rapaz, Túlio me dá um pau. Agora, bota Túlio, vamos dizer assim, eu com 80 quilos e Túlio com 50 quilos. Então, assim, eu sou muito maior do que Túlio e levei uma surra de Túlio. Eu falei assim, rapaz, esse magrinho me deu uma pisa. Eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Isso não pode acontecer. E no jiu-jitsu, isso é possível e é comum acontecer. Entendeu? Então, assim, você vai se motivando a falar assim, rapaz, amanhã eu vou pegar esse danado. E vai. E aí, com a sua evolução, Túlio vai criando uma dificuldade maior em lhe finalizar, em fazer pontos em você. E aquilo ali vai se motivando até o ponto em que Túlio não lhe finaliza mais. E que a luta tipo, acaba empate. Entendeu? E aí isso motiva também outras pessoas, porque outras pessoas que estão entrando vão em busca de lhe pegar. Entendeu? Vão em busca de lhe finalizar. E você vai em busca de finalizar sempre a pessoa de cima de você. E que no começo ela lhe finaliza com uma maior facilidade, e que com o tempo você vai vendo que ela vai tendo uma maior dificuldade. Isso é muito legal, né, Túlio e Bebeto? Eu acho que você eu não acho tão bom, porque hoje eu tô passando por isso, né? Aqueles colegas que antigamente eu tinha facilidade, hoje eu tô levando cacete de muitos deles. E o pior, né? Que a gente Chega, vai né, meu ficando mais velho e os meninos novos que entram são um gás danado, pronto. É verdade, tem isso também. bronca. O nível da gente já chegou ali, a gente já estabilizou, os camaradas estão subindo e a gente já tá descendo. Chega uma hora que igual e vai chegar uma hora que eles passam, velho. Exatamente. Não, meu filho começou a treinar há pouco tempo. Aí eu digo, olha, aproveita, que aqui é o único lugar que você pode dar no pai, viu? Foi engraçado. Aproveite. Esse relato que eu vou falar aqui é até engraçado. E assim, Guilherme, por exemplo, o filho de Zé Radiola. Eu não sei quantos anos Guilherme deve ter hoje, mas ele deve ter uns 23 anos, eu acho. Não sei ao Novo, certo. rapaz ainda. Não, 23 anos assim, mais ou menos. Então, assim, quando eu entrei lá em Zé, ele tinha 3. Então, assim, eu dava bastante nele, entendeu? E bati nele por muito tempo. Mas quando chegou um dia que ele chegou assim, agora quero ver você bater em mim. Eu falei, rapaz, agora vai ser complicado. E aí inverteu o negócio, entendeu? Então, assim, e essa história é bem engraçada porque é de uma pessoa que era de lá, que eu vi crescer, que foi o filho de Zé,
E que hoje, assim, é uma grande referência do jiu-jitsu aqui, né? Não só em Pernambuco, como no Brasil e no mundo, né? Então, é uma coisa que é uma evolução que a gente foi vendo assim. Eu fui vendo ele desde pequeno, a evolução dele. E eu falo assim, e hoje eu faço isso com o neto de Zé, que é Enzo, viu? Aí eu pego o Enzo assim e falo assim, bora. Eu falei assim, eu vou tirar uma foto minha e vou botar no seu quarto. Pra você ficar olhando pra mim e falando assim, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Porque eu cheguei lá, quando eu cheguei lá na ZR um dia desse, aí ele tava lá, eu falei, bora, vou logo lhe dar um cacete. Porque quando você ficar mais velho, você vai querer bater em mim. Mas eu vou falar, mas eu bati primeiro. Essa história eu já passei, né, Pedro? Aí pronto. Aí dei logo um calor nele grande e falei, vou tirar uma foto e botar ele, Anjinho, não sei o quê. Eu vou lhe pegar. Eu falei, vai não. Só quando tiver 18 pra cima você vai me pegar. Porque agora, com essa idade, você não me pega, não. Ele tem 9 anos, eu acho. Mas DNA de campeão, viu? Ah, é. Ganha Ali tudo, Ganha ali já tudo. tá no DNA. Arrasta tudo, né? Arrasta tudo. Arrasta tudo. Mas isso é normal dessa galera jovem. Aqui, meus alunos, eles ficam ali. Quando eu digo, hoje vai ser luta, ficam tudo babando pra arrancar minha cabeça. Hoje eu acerto a cabeça do professor. Hoje eu acerto. Os meninos tudo forte. Estiga danada, Olha, né? assim, meu velho, quando eu tinha meus 17 anos, eu não era tão forte assim, né? É verdade. Lá de braço, É verdade. A água tá diferente. tá virada. Selma ainda colocou outro comentário aqui. Quando a gente olha para o doutor Pedro, a gente vê a presença de Deus. Oro Eita, por ele maravilha. e a família todos os dias. A gente sente a presença de Deus nele. Muito obrigado, Obrigado, Selma. Fernando. Pedro Russo, psiquiatria avançada. Fernando Barbosa É. aí. Fernando Barbosa, já sabe, Já sei. É. Ele é meu amigo desde pequeno. Mas, Fernando, eu fico pensando aqui, uma consulta com o Pedro. Aí o cara chega lá, rapaz, eu levei gás, ele fez treino de jiu-jitsu. Olha, eu não tô dormindo de noite, treino de jiu-jitsu que passa. É. Doutor, meu carro furou o pneu, treino de jiu-jitsu, assim, tivesse treinado jiu-jitsu, estivesse na academia treinando jiu-jitsu, Não, o carro não tem furado o pneu. ele ia trocar o pneu sem problemas, sem nem cansar. Na verdade, ele não ia cansar trocando pneu, ia ser um problema mínimo. Quando é a data agora do campeonato? 23 e 24. Já tá tudo certo já pra viajar, tudo certinho, Tudo certo. Certo. já tá ansioso. Tô não, vou viajar lá pra buscar minha medalha. Vai só buscar, né? Vou buscar minha medalha lá no Rio de Janeiro. Quem quiser se consultar com Pedro Russo, como é que faz, hein? Tem meu WhatsApp, tá? No meu WhatsApp. Ou WhatsApp não. No Instagram. No Instagram, DR Pedro Russo, Doutor Pedro Russo. Lá tem o WhatsApp do consultório. Clica lá e é só entrar em contato com a secretária. Priscila é o nome dela. Fica aqui em Recife mesmo. Fica. Eu tenho dois consultórios. Um na Zona Norte, que é ali na Ponte do Chua, que é na frente do Colégio Damas, ao lado do restaurante Papacapim. E atendo também naquelas torres do empresarial do Rio Mali. Tenho também atendimento ali. Então, vamos logo dar uma consulta logo de cara agora. Comece logo a treinar jiu-jitsu, que 50% dos problemas já acaba, né? É verdade. Vai chegar pra mim, pelo menos, com um problema mesmo. Chega com 50% resolvido. É verdade. O resto Ajuda bastante, o ajuda resto a gente bastante. resolve lá na clínica, né? É verdade. Bora, Bebeto, tua câmera aqui. Perguntas? Pedro Russo, me diga uma coisa. Você acha que você pega marrom quando, meu filho? Olha, isso aí não é comigo, né? Isso aí é com o Zé. Mas eu não tô com pressa não pra pegar marrom. Não tem pressa nenhuma. Acho que o tempo dela vai chegar. Vai. E assim, o importante é minha Que saúde, nível você né? tem? Nível você tem. O importante é a minha saúde, treinando Boa. e assim, eu quero ser competitivo. Eu tô feliz com a minha realidade, tô feliz com a minha faixa roxa e assim, vou competir para ganhar. Deixa as Se coisas ganhar, acontecerem, né, Pedrão? se eu ganhar e vamos lá, vamos ver, né? Se acontece ou não. Já sou seu Isso fã. aí. Não vou mentir. Já treinasse com o Pedro, já levasse uma coxa com ele? Ainda Não. não.
Ainda não. Lá no Geraldão vai ter A massa gente de tudo agora que é tem jeito. É. um local, Tá né? chegando aí a data pra gente, né? Começa a treinar lá com a gente, pô. Ô, Geraldo, é pertinho, dá pra ir. É. Dá pra ir. Qualquer dia eu vou pra lá. Vai apanhar todo mundo, a gente. Eu digo Agora, falando por mim, viu? depois a gente vai ter que ir pro Taekwondo também, né? É, Pra você se não, vingar, é né? lógico. A gente já Ah, convidou, aí, já. o negócio tava tão bom. Ele tá doido pra dar um chute na cabeça da gente. E no Taekwondo antigamente tinha resenha assim, eita, chegou fulano ali e tal, não sei o quê. Eu não sei se ele vem de outra arte e tal. Mas beleza. Atolava uma física bem pesada. O cara cansado. Cara, cansado. Rapaz. Depois da física, você viu o cara com 2 palmos de língua pro lado de fora. Bota protetor, que agora é luta. Aí E você só puxando o treino sem nem cansar, né? Não, quem puxa o treino cansa o dobro, porque eu não sou de puxar o treino de braço cruzado. Não, mas eu pensava que você puxando, você ficava no meio só andando, embora a Não, galera corre. mandando. Mandando, Eu né? venho de uma escola que a gente treina, que tem que dar o exemplo. É verdade. Porque muito aluno chega pra você e diz, não, professor, isso aí não dá pra fazer, não. Eu mostro que dá pra fazer. Eu tô treinando desde o começo aqui, dá, pá. Só que você já tá acostumado. Muita gente, às vezes, cansa porque não sabe respirar. Tem resistência, mas não sabe respirar. Exatamente. Aí cansou, velho. Foi embora o gás. Mas o segredo é saber respirar. Uhum. Aprendeu a controlar a Lá respiração. vem minha ignorância, por favor. Quanto tempo de luta é no Taekwondo? São, pra Master, E tem. pronto, são 3 tempos de 1 minuto e meio Sim. pra Master. É diferente, né? Meu? É. Assim, Aqui muita... eu faço 3 de 5 com as crianças, os meninos. Uhum. Tá, Tem que dar um caldo a mais. 5 certo. minutos. Aí Master é 3 de 1,5 É. e tem um intervalo aí, como é que Então, é? o primeiro round, aí por 1 minuto de intervalo, aí volta. Aí, 1 minuto e meio, 1 minuto de intervalo, 1 minuto e meio. Mas, meu amigo, veja, 1 minuto e meio de chute É, é pá, pau. pá, É pá, pau. É. É pau. chute 10 soco. segundos já é muito? 10 segundos já é muito? Não, e ele fica Agora- chamando a gente pra treinar, tá aí doido, é. É, o Master no Taekwondo, aí já não pode mais chutar a cabeça. Entendeu? Aí já não chuta mais cabeça. Mas e tem tal. uma proteção, Tem, alguma coisa. coloca proteção, porque às vezes sempre sai um chute. É. sempre, Sem querer, sempre né, Leto? sobe, Sem querer, né? Tá Mas certo. no Master, realmente, a não ser que seja um combinado, que chega assim, Bebeta, chega e diga, não, eu quero um chute na cabeça. Não, você quer também? Quero, pronto, beleza. Quem danado que é chute na Aí cabeça? libera. Mas é porque é a graça do Taekwondo. Ah, O tô Taekwondo é 90% ali, o cara foca na cabeça. Entendeu? Isso que é pra acabar logo. É pra... E aí, se o teu pontuação oponente disser que quer chute na cabeça, aí fica até feio pra você falar, não quero. Mas né? tem- Não quero. Mas tem muitos que dizem, não, Não. é Master, velho, eu não quero. Entendi. E ele tá na regra. Uhum. Porque assim, não rola da gente. Se você quiser, vai pra de adulto. Você mesmo sendo Master, você pode ir pro adulto. É, Bora exatamente. lá, vale cabeça. Tu pega um Aham. menino de 22 anos. Vai! Porque assim, não rola da gente, ou a gente é finalizado, ou vamos dizer, ganhou pro ponto, né? Uhum. Como é pra vocês assim? É ponto ou nocaute? Tem A finalização é nocaute. Nocaute, É. pô, nocaute. Chute na cabeça, tu não volta pra lutar, não. Não, pô, tô falando no treino. Ah, No treino. certo. O que é que tem no treino? Como é que acaba ali a luta? O tempo. No tempo. 3 Quem- de 5 minutos. Mas tem nocaute no treino também? Se bater, meu irmão, é porque assim, é como eu disse, velho, que o jiu-jitsu é maravilhoso, que você não aguentou, você bate e chorou. É. No jiu-jitsu, no taekwondo, você deu um chute, eu vou dar um chute em você, mas eu não quero que bata em você, eu quero que você saia. Eu não Tô quero entendendo. que pegue, eu quero que você saia. Agora, se você não sair, pegou, a culpa foi sua, a culpa não é minha. A E culpa o foi sua. cabo que não leva um saiu. chute aí, é culpado. É, quem leva um chute é o culpado. Porque não saiu. Você tá Bacana. treinando ali pra saber sair. Por que você não saiu? E tal. Desconcentrou, pensando na namorada, foi. Vixe, tá Tá. vendo? Entendeu? E não tem como você tirar um chute Não dado. foi por mérito teu que acertou o chute, não. Foi, Não. A culpa foi Na do verdade, cara. o cara deu uma Faltou a cabeçada no pé defesa, dele. né? Faltou a defesa. Entendeu? O cara deu uma Agora no cabeçada no teu campeonato, pé. não. No campeonato você dá rasgando. Chama-se rasgando, que tipo assim, se o cara colocar a mão, arranca a mão e tal, ele tem que realmente sair. Aqui a gente dá um chute, mas não, a gente tá com um negócio de 15, 20% da força. A gente não vai dar um chute com força. É mais um treino ali, Esse- pegar. A gente mostra os vacilos assim e tal, bate aqui. Aí a pontuação maior é o chute, você falou. É o né? chute. Na cabeça. É o né? chute, é. Ô, E Leto, sim, fala. abriu 20 pontos, é 20 ou é 10. Quantos pontos é o chute na cabeça? Depende muito do torneio e tal, mas geralmente é 3, 4 pontos.
E quando é girando, é mais ponto ainda. Aí se abrir uma vantagem de ou é 10 ou é 20 pontos, aí acaba. Acaba a luta. Pô, Aí, obrigado. show. Vai, Deixa fala. Eu queria fazer uma pergunta aí a Pedro. Na verdade, eu queria fazer duas, mas vou fazer logo a principal. Pedro, você é pai, né? Sim, Tem quantos filhos? 2. 2. Tem que idade, seus filhos? A menina Laura tem 4 anos e meio e o menino, que é Pedro Filho, tem 2 anos e 3, 4 meses. Assim. E você pensa nos dois treinarem jiu-jitsu? Já passou aí pela sua cabeça isso? Como é que é? É, assim, os dois ainda são muito novinhos, né? Sim. Então, assim, vou esperar um pouco mais. Mas, assim, eu sei que Pedrinho eu vou querer que faça o jiu-jitsu também. Laura, eu vou deixar ela decidir. Hoje ela tá mais empolgada com a questão da dança e tal, mas iria gostar se ela quisesse seguir esse Sim. esporte também. É, eu acho isso bastante interessante. Agora, realmente, tem essa. Você vai deixar aí o livre-arbítrio, né? Mas. É, Todo pai quer, né, velho? Ver o filho ali e eu- tal. Principalmente por conta da disciplina, né? Que é a arte marcial e tal. Exato, Coloca Isso. na vida da criança. É verdade. Disciplina, respeito à hierarquia e Tudo. também as formas aí de defesa, né? Uhum. De tudo que envolve, né? A criança que nasce e vive no meio marcial ela é diferente. Eu acho. Ela é diferente. Meu Ela... filho começou judô com 3 anos. É. Judô e futsal, viu? Era judô num dia, futsal no outro, depois judô, depois futsal. Uhum. Até os 10 anos. Onde veio a pandemia, ele teve que dar uma. E agora é jiu-jitsu. Voltou pro jiu-jitsu. É, eu acho muito importante, né? A questão do esporte na formação do caráter, na formação do adolescente, da criança, do adolescente, porque também é uma coisa que eu aprendi, sabe? Brinco aqui que eu não gosto de perder, mas assim, uma das coisas que o esporte me ensinou foi isso. É tipo assim, saber ganhar é muito fácil. O Uhum. difícil é saber perder. Então, o esporte me ensinou a saber perder, sabe? Então, assim, lógico, ninguém gosta de perder, mas o esporte eu tive esse grande ensinamento, que é o saber perder. Saber ganhar todo mundo sabe. É Agora, verdade. o difícil é saber perder. Lidar com a derrota, né, doutor? Assim, vou lhe ser sincero, nas nossas vidas e tudo, vão ter muito mais derrotas do que vitórias. Então, assim, o esporte e tudo, ensinar o saber perder do que o ganhar, é muito mais importante a pessoa, na sua vida mesmo, saber perder do que ganhar. Eu ia falar exatamente sobre isso. A outra questão que eu ia levantar era isso, que eu vejo a nossa sociedade hoje, principalmente as crianças, tem aquele problema muito do não, de tudo você deixar mais fácil para o filho, é naturalmente que a gente queira. Mas aprender hoje a lidar com essas derrotas da vida é que é o difícil. Dizem que tem muita depressão vindo desse passivo aí, né? E realmente uma arte marcial, o jiu-jitsu, no caso que a gente está falando, ele vai trabalhar isso aí desde cedo, né? Você ter essas ferramentas de forma intelectual para poder aprender a se desvencilhar de um momento que não seja aquele que você mais espera, né? Isso. Pedro, eu queria saber também uma coisa, aí já pelo lado profissional, é uma curiosidade. Mas ali na formação, quando você apareceu a deficiência na sua vida, você ainda não tinha concluído o curso, né? Não. E Isso. como foi essa conclusão de curso, tendo que se adaptar aí a essa questão da deficiência, dos estudos, né? Eu acredito que tenha sido bastante difícil essa adaptação. Foi. Assim que eu fiquei deficiente visual, foi meio que no final do ano. Foi exatamente nessa época que a gente tá aqui, em setembro, outubro de 2011, mais ou menos. E aí, esse ano letivo eu consegui ainda acabar, tá? Mesmo deficiente, mas o pessoal me ajudando, me auxiliando. E aí eu tranquei a faculdade justamente num período da faculdade de medicina que é um período mais delicado. Que é um período a partir do 9º período, que é os 2 últimos anos, que é um período que se chama internato, onde você fica bem mais tempo no hospital do que numa carga teórica, vamos dizer assim, tá? E aí, nesse período, foi justamente a época da deficiência, que foi nesse período aí, nos 6 primeiros meses que eu tranquei a faculdade.
e que eu pude também fazer todo aquele aprendizado que eu disse a você, de saber ler novamente, e não novamente, né? Saber ler com um pouco de visão que eu tenho, e saber escrever, assim, pegar a escrita novamente com um pouco de visão. E aí, lógico que a gente, na nossa vida, tem muitos, por incrível que pareça, assim, vocês não pensem nisso e tudo, mas tem muitos amigos e muita gente que aparece na nossa vida, que a gente nem espera e que nos ajuda bastante, sabe? Eu tive, vamos dizer assim, entre aspas, esses anjos. Tive muitos amigos na faculdade que me ajudaram muito. Tem um amigo meu que eu chamo ele de Pedrinho, mas o nome dele é Pedro Freire, que hoje ele é cirurgião, e que isso me marcou muito, que a gente estudava junto. Por exemplo, para residência médica, eu ia para casa, ele me pegava em casa, a gente ia para casa dele, ele meio que assim, abria o livro e ia lendo junto comigo, sabe? Então assim, a gente estudou junto para residência, ele passou na residência de cirurgia geral e eu passei na residência de psiquiatria. Foi bem engraçado, assim, mas a gente sempre estudou junto e tudo. Depois da deficiência, eu ia para casa dele e aí a gente estudava junto. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Sem contar com outras pessoas também da faculdade que me ajudavam no dia a dia, devido à minha limitação visual e tudo. Nos primeiros dias, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu pego muito fácil a questão, assim, o que da questão. Então, assim, eu preciso ir num lugar, quando eu reconheço o lugar, acabou. Eu sei me movimentar naquele lugar. Você não diz que eu sou deficiente visual, entendeu? Porque eu sei tudo daquele lugar. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Então, isso também me facilitou na minha vida do dia a dia. Então, eu acho que isso é um grande ponto positivo na minha caminhada. Qual foi o momento que você escolheu a psiquiatria como... Bom, como eu sempre tive a minha história ligada ao esporte, ao exercício físico, desde a época como eu comentei no começo aqui, do hipismo e tudo, e depois o jiu-jitsu, eu sempre gostei muito de lesões esportivas, essa situação, e eu sempre acompanhava na faculdade a parte de ortopedia. Então, eu tinha uma queda para ortopedia. Então, assim, na época que teve essa questão da minha limitação visual, eu já acompanhava ortopedistas e tudo. E aí foi um baque muito grande para mim, sabe? Sim. É aquele negócio que eu disse aqui agora. Eu soube perder nesse sentido, porque eu perdi. Porque não tinha como eu ser ortopedista com a baixa visão, entendeu? Porque tem cirurgia, opera e tudo, então não tem como. E aí eu fui, tipo assim, dei uma parada e falei assim, poxa, vou pensar agora, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Qual as áreas, assim, da medicina que eu posso seguir com essa limitação visual? E dentre as possibilidades que eu vislumbrava naquele momento e naquela ocasião, a que mais me afeiçoou, assim, foi a psiquiatria, entendeu? Sim. Onde eu poderia ser um médico, assim, mais completo dentro da minha limitação, e que me iria iria me afetar o mínimo possível na minha questão profissional, sabe? Então, a princípio foi isso. Mas assim, hoje em dia, Túlio, eu sou muito feliz na psiquiatria, e até se por um acaso, sei lá, falar assim, olha, vou lhe devolver sua visão. Você quer fazer ortopedia novamente? Eu ia falar, não, sou muito feliz na psiquiatria, não mudo mais de especialidade. Entende? É como a gente fala mesmo assim na linguagem da psiquiatria. A saúde mental, o mosquitinho da saúde mental me picou, entendeu? E aí a gente é apaixonado por isso aí. Maravilha. Tu aprendeu a escrever em braille e ler braille, ou russo? Não, nunca aprendi nem a ler, nem a escrever. Hoje em dia, Leto, lógico, eu poderia ter me dedicado a isso aí,
Mas hoje em dia, com a questão da computação, entendeu? E eu ainda, tipo, enxergo, então eu não preciso. Eu só, no meu celular, por exemplo, eu só boto a fonte, ou seja, a letra, né? A fonte aumentada do celular, sabe? Então, assim, as letras são maiores, mas eu consigo enxergar e mexer no celular sem problemas. Lógico que com um texto grande e tudo, eu leio um pouco mais devagar. E aí, algumas vezes, quando o texto é muito grande, ou quero estudar alguma situação, ou algum livro, algum artigo científico, então eu meio que marco a página e boto a opção do computador ou do celular para falar, ler. Aí ele lê tudo para mim. Sabe? Entendi. Então não houve essa necessidade, né, velho? E assim, eu chegar- também escrevo, entendeu? Eu escrevo, eu consigo ler, entendeu? Eu tenho uma certa limitação, mas eu consigo, entendeu? Mas, então, assim, eu não precisei dessa questão do Braille, mas se, lógico, se eu tivesse perdido totalmente, lógico que eu iria me aprofundar nisso aí. Mas eu até falando com um deficiente visual há muitos anos atrás, ele falou, rapaz, eu já aprendi, desaprendi Braille umas 30 vezes. Porque hoje em dia a gente só usa computador. Entendi. Entendeu? Então é só no computação, ele disse. Aí eu, sinceramente, assim, eu não conheço a fundo um deficiente visual total para dizer assim, isso com a certeza. Mas hoje, com a tecnologia e tudo, a questão do Braille aí, eu acho que tá meio que em desuso. Mas Tá lógico que ficando ultrapassado, no caso, né, velho? entendeu? A tecnologia tá dando outros ares a isso aí. Então, assim, é muito mais fácil ele aprender a digitar no computador aí do que o método Que no Braille. próprio computador tem umas marquinhas, né, que já serve para você se guiar também e tal. Aí você Exatamente. vai- Mas eu acho que é mais pela localização das Aham. teclas, sabe? É. E quando você, no computador de deficiente visual, quando você tecla, por exemplo, o P, ele fala P, Sim, sim. D. Então ele vai sabendo qual a letra ele tá clicando ali, entendeu? Entendi. Ô Pedro, outra dúvida, eu não sei se você saberia responder. Existe transplante no seu caso? Sei responder, mas no meu caso, foi o seguinte, eu tive uma isquemia do nervo óptico. Então, assim, a minha lesão foi uma lesão nervosa. E quando a gente fala de nervo, lesão nervosa, no nervo, morte cerebral é igual a, tipo assim, a não recuperação. Sim. É como se fosse uma lesão, por exemplo, de um paraplégico num acidente. Entendeu? Tipo assim, é regenerar aquele nervo que foi lesado. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje, pra mim, por exemplo, e o transplante de córnea? Aí, não, a minha córnea é perfeita. Não tem problema, Uhum. sabe? A imagem, a sua imagem, se forma no meu olho como uma pessoa sem nenhum problema de visão. O problema é a condução dessa imagem para o meu cérebro. Sim. Que a condução é que foi afetada. Então, nessa condução é que tem a alteração. Então, só se tivesse assim um transplante de nervo óptico, Entendi. entendeu? Então, assim, que hoje não existe. existe e acho que até eu falecer aí não vai existir esse transplante. Mas, assim, pode existir outras questões. Por exemplo, colocar um artefato que faça o papel do meu nervo óptico. Uhum. Pode ser que inventem isso aí, entendeu? Sim, sim. Mas até hoje não tem nada conclusivo em relação a isso, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora do jiu-jitsu de novo. Depois aqui do brasileiro, qual seria as suas expectativas aí? Ainda tem para esse ano? Rapaz, eu fico brincando com minha esposa e às vezes ela fica até com raiva. Que até Gustavo Angelim, que falou aí agora há pouco, eu fico brincando com ele também, que fala assim, olha, se eu for campeão brasileiro, eu vou para Abu Dhabi. Se eu for campeão brasileiro, eu vou para Abu Dhabi. Agora, vamos esperar o brasileiro. E já tem, assim, perspectiva pro ano que vem? Rapaz, assim, as perspectivas é o seguinte. Vou continuar treinando. Vou continuar no mesmo foco Uhum. da preparação. E o que aparecer eu vou lutar.
Eu tô dizendo isso porque você sabe que o nosso calendário tá recheado aí de competições e hoje, graças aos nossos organizadores e colegas aí do PE.BJJ, o Para Jiu-Jitsu está aberto aí para praticamente todas as competições, né? E a gente tem uma gama aí. Todo mês a gente tem competição. Inclusive, esse ano a gente tem competição ainda. Até em dezembro a gente terá ainda competição aqui no calendário. Então, eu tô dizendo isso pra a gente. Pra outubro tem um pernambucano, né? Eu soube, né? Tem o Pernambucano em outubro, né? A gente tem outras competições também. A gente tem o Open Ronin, que fica em Caruaru. Tem alguns que não tá só aqui na região metropolitana, que são abertos também pra gente, né? Tem várias competições aí. E a própria Black Bull, que ainda vai ter em dezembro. E a gente tá sempre... O pessoal tá deixando as portas abertas pro Para Jiu-Jitsu. E no ano que vem, meu amigo, de janeiro a dezembro, cada mês aí tem no mínimo 2 ou 3 competições. Tem muitas. Não vou prometer que eu vou pra todas, mas vou escolher algumas aí pra... Será, né? Muito bom ter você lá nas competições. Não esperar tanto, né? Eu acho que vocês são de uma época mais nova, né, velho? Que hoje, até alguns pais, né? Poxa, eu vou incentivar meu filho a treinar determinada arte marcial e tal. Mas o engraçado é que na época que eu comecei, lá atrás, a gente que treinava arte marcial era considerado delinquente, velho. Era. Você treina arte marcial, aquele cara, aquilo ali é um desocupado, aquilo ali faz coisa que não presta. Porque assim, eu acho que o jiu-jitsu, ele foi muito prejudicado no passado, né? Por conta daqueles pit boys, não sei o quê, né? Que aquelas pessoas ali, eu acho que eles não treinavam jiu-jitsu, né? Eles estavam ali com uma outra intenção, né? Tipo, mancharam o nome do jiu-jitsu em si, porque como se fosse, assim, meio que de malandro ou outras palavras assim que não cabe aqui falar, sabe? Então, assim, eu acho que o jiu-jitsu hoje, com o MMA e tal surgindo, e as pessoas conhecendo mais da arte e tudo, estão vendo que o jiu-jitsu é uma coisa muito maior do que ser um pit boy ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Que isso aí faz muitos anos também, né? Né? Então, assim, isso manchou muito o nome do jiu-jitsu, que aí prejudicou, querendo ou não, a imagem, mas hoje eu acho que as pessoas que conhecem a fundo e tudo, veem que isso aí não tem nada a ver com o jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu, ele realmente ele soube, com o passar do tempo, a galera soube realmente separar esses brigões, essa galera assim, realmente do jiu-jitsu, né? E viram que realmente aquilo não tinha nada a ver. Não é o caminho, não é o caminho correto, não. Hoje E em dia até- não cabe mais isso, E não. até a cultura na própria academia, quando o próprio professor assim sente que o aluno tá ali com outra intenção, eu acho até que o professor, tipo, velho, você não faz o perfil da academia, entendeu? Então, vá procurar uma outra academia que entre no seu perfil, ou o que você tá procurando não tem aqui, sabe? Que o próprio professor sente, sabe? Ali a intenção daquela pessoa que tá ali treinando, sabe? O professor, ele conhece o aluno. Ele pode ter 1000 alunos, mas ele conhece cada um ali. Você é professor, né, Ledo? Aham. Então você conhece quem vai ali para fazer uma questão ou tá ali com outras intenções, entendeu? Então é muito disso. Ô Pedro, me diz, tem uma pergunta aqui, é uma curiosidade também. Um ídolo no jiu-jitsu. Ei, não pode ser Zé Rabiola, não. Não, tô brincando. Eu queria dizer Bebeto. Quem sou eu? Não, veja, uma pessoa que eu quando era mais jovem, assim, eu vi lutar, assim, tudo, que eu admiro, assim, admirei muito foi Roger Gracie, né? Assim, eu acho que eu gostava de ver ele lutando e tudo, eu acho que... E conheci uma vez, tive a oportunidade de conhecer ele, inclusive, pessoalmente, uma época, um período aí, e aí acho que esse cara é uma das referências, assim, no... Top. Acho que ele é muito top. E em seguida vem Zé Rabiola, né? Com certeza. Da Rabiola é melhor que ele, você disse pra não dizer.
Concordo plenamente. Inclusive, o professor Zé Radiola estará com a gente daqui a uma semana aqui na temporada de podcast. Já vou adiantar aí pro pessoal. Eita. Ser aí mais um grande podcast. Professor Zé Radiola, conhecido mundialmente com tanta história boa, né? Vai ser um prazer. Estamos lhe esperando, professor. E formando campeões, né, meu velho? Sempre. O maior formador de campeão mundial é o professor Zé Radiola. Tem aí uma lista extensa de grandes nomes. E é daquele que luta. Eu vou gostar de escutar a Pele. história dele, velho. Tem muita, Eu viu? quero ver a história Tem dele, muita. quero saber. Tem muita mesmo, viu? E é. Eu Tu brinco. sabe alguma dele? Não vou falar aqui. Fala, rapaz. Um spoilerzinho, não, um spoilerzinho. Fala aí uma Não, coisinha. eu brinco muito com ele, porque é o seguinte, ele não, acho que ele não vai ficar com raiva de mim, não. Porque é o seguinte, toda vez, eu falei, Zé, bicho, eu treino aqui há 20 anos. Eu nunca cheguei aqui pra tu tá 100%. Pô, velho, tô de boa. Ele sempre tá com alguma dor. Rapaz, tô quebrado, tô não sei o que. Eu falei, Zé, bicho, tu toda vez tá quebrado aqui, cara. Aí eu fico tirando muita onda com ele. Eu falei, rapaz, eu treino aqui há 20 anos. Eu nunca vi Zé chegar aqui e falar assim, rapaz, hoje eu tô 100%, bora. Bora, tô sempre... E ele sempre fala isso. Eu acho que é pro pessoal falar assim, pô, eu vou devagar com ele, sabe? Ele tá meio... Aí ele vai e amassa o cara, pô, bicho, tu tá lascado? Tu tá lascado, cadê? Sabe? Então assim, ele vai de já, não sei o que, tô meio assim, aí enverga a coluna, não sei o que. E aí vai e amassa o cara. Rapaz, tu não tava quebrado. Imagine bom. Rapaz, tu tá... E ó, eu fico tirando, rapaz, o velho tem um gás, viu? Tem um gás, porque eu mesmo assim, mesmo eu indo por cima, tipo, eu peço pra parar, porque eu falei, ó, Zé, eu não aguento mais não. Ele já, bom. Ele tava lá bonzinho, levando a massa e tava bom. Aí eu falei, não, tá bom, aguento mais não. Aí pronto, isso é engraçado dele também. É o Dr. House do Jiu-Jitsu, é? Ele com dor. Mas beleza. Tem a galera aqui ainda nos comentários aqui. Gustavo tá... É o blogueiro aí. Obrigado a todos do podcast. Obrigado, Gustavo, por estar acompanhando. Para quem conhece Pedrão, sabe como ele está feliz e pronto para trazer essa medalha para Pernambuco. Ele foi uma vítima do final de semana, que eu disse. A vítima de que só falar de jiu-jitsu. Ele foi uma das vítimas. E façam um convite para ele voltar com a medalha. O convite já tá feito já, meu velho. Prazer. O convite já tá feito. Deixa eu levantar a cadeira. Bebeto, quer incrementar alguma coisa? Falar alguma coisa? A gente já tá nos momentos finais, nos 10 últimos momentos, 10 últimos minutos. Preciso falar isso, né, doutor Pedro? É o seguinte, continue, não pare, você é inspiração, tá de parabéns. E assim, só orgulho de estar no nosso time e vamos embora trazer essa medalha pra Eu cá. tinha uma pergunta pro doutor. Ô, doutor, tem como o Anjinho, senhor... pô. Anjinho, Eu sou- é que eu pronto. sou Tem como anjinho, pô. demonstrar... Tem como demonstrar... Eu não vou nem sair. Como é que tu aplica a mão de vaca? Eu E vou sair Bebeto? daqui, eu vou sentar lá na escada, lá embaixo. Rapaz, tá vendo, doutor? Não, o doutor não vai fazer isso comigo, não. Não pode, não. Eu tenho 2 graus na faixa, pô. Não pode fazer isso, não. Por que tu tá tremendo? Por que tu tá Não, agora tá tremendo? Tá suado aqui, tá suado. Isso só é normal. Tu não tava querendo fazer isso, não conseguiu, o Leto conseguiu. Aí, tá vendo aí? Não, ele não pode ainda, não. Eu fiquei na curiosidade, que eles pegam no antebraço É. e tal. Tem que estar com kimono, pô. Se tem um kimono, não sei como mostrar, não. Boa. E aí, Túlio? Tua câmera? Bom, pessoal, agradecer pedir pra ele dar aí. uma mão de vaca. Não vou pedir não, da outra. Ele passou a semana reclamando que o mestre veio aqui o Biratã e deu uma escala nele, passou a semana reclamando. Aí Nossa, mano, fica com difícil, dor né? de cabeça. Eu ia lá na farmácia, mas não consegui, não. Mas tava com a dor de cabeça. Tá. Bom, pessoal, agradecer aí, lógico, aí não só o Clube da Luta, a presença aí do Dr. Pedro Russo, essa história aí, poxa, tão motivadora, né, a tantas pessoas. E eu acho aí que a história no jiu-jitsu, ela já é longa, mas posso dizer que tá só começando aí, o para-jiu-jitsu aí tá de portas abertas, a gente tem um orgulho imenso em ter ele aí na nossa caminhada. Com tanta sapiência e com uma técnica aí refinada, nós que já vimos ele lutar, ficamos muito felizes. Pedro, é um prazer e estamos aí na torcida
né, que traga ou não a medalha, eu digo sempre isso pra você. Eu acho que você já é um vencedor. Está aqui por lá nos representar, você tá fazendo um marco histórico aí para aqui Pernambuco, né? Estamos aí nessa torcida. Pronto, deixa eu só falar um antena aqui. Quando for terça-feira, quem vai sentar aqui é você. Viu? Não dá. Eu vou Não ficar dá. aí. É porque não vai ter A condição. câmera é diferente, né? Tudo a câmera é diferente ali, né? Esse não é o Viu, meu Leandro? melhor ângulo. Não, a gente vai combinar. Pra mudar, ficar uma coisa diferente. Eu vou sentar ali e você vai sentar Tá aqui. certo, é. Do lado Radiola vai estar aqui. aqui. Não, Vai não. estar aqui, né, Zé? Eu acho que Não. tá certo pra mudar. Zé Radiola vai sentar aqui. Não, Túlio vai sentar aqui, do lado de Zé Radiola, eu vou ficar do seu lado. Combinado? Beleza. Tá fechado. Tá todo mundo vendo aí, né? Eita, boa. Túlio vai sentar aqui. Coloca na minha câmera aí. Vixe, não é nada. Meu irmão, agora que eu tô vendo, eu tô parecendo um Beisola, né, velho? Tá ganhando família, né, velho? Vamos aí, cabelinho. Tem que cortar esse cabelo. longe aí, tu fosse longe. Tô parecendo um Beisola. Boa, bem só. Essa foi demais. Anjinho, considerações finais, Anjinho. Liga não que a gente tem que tudo é perturbado aqui. Veja, primeiro, eu tô fazendo a imagem na minha cabeça de Beisola rindo e olhando pra você. Imagine. Eu só não vou pegar meu óculos, senão eu vou ficar mais parecido aí. Maria, também foi bom. Tá. Mas eu queria agradecer aí a oportunidade de ter vindo aqui, contar um pouco da minha história, tanto a Leto e a Túlio e a Bebeto. Queria agradecer pelas palavras aí que vocês todos comentaram aí sobre mim e tudo. E é isso, meu irmão. Eu vou continuar nessa caminhada. Eu adoro esporte. Sempre gostei e nunca quero deixar de praticar isso aí. E é isso. Eu acho que o brasileiro tá vindo aí e vamos pra cima deles, né? Eu já dizia eu não sei quem é que dizia isso do futebol, pra cima deles, não era? Era. Acabou bueno, Era pra bom, cima era deles, bom. não sei o quê. Pronto. Então eu vou pra cima deles lá e vamos ver o que é que vai dar. Tô indo com a intenção, lógico. Eu brinco sempre dizendo que eu vou trazer a medalha, vou lá buscar minha medalha, mas assim, sei que o importante é a competição, é o estar lá, é o clima, é a adrenalina, mas lógico que eu vou fazer de tudo pra ganhar. Vou fazer uma forcinha lá no Rio de Janeiro. E aí é isso, pessoal. Queria agradecer a oportunidade e é isso aí. Na próxima, se rolar aí alguma medalha, eu venho mostrar aqui ao pessoal. Beleza, obrigado Pedro Russo. Valeu. Obrigado Túlio. Obrigado Bebeto. Eita, Inverti. Beleza. Já inverteu de agora. Bom, parabéns. Obrigado a galera do Clube da Luta que tá acompanhando. Se gostou do podcast, se inscreve no canal. Pedir mais uma vez. E qualquer coisa, precisar de um psiquiatra bom, viu? Isso. Aqui, ó, Tamo Pedro junto. Russo. Viu? Procura aí no Instagram. Pedro Russo. Doutor Pedro Russo. Doutor Pedro Russo. Pronto. Tem outro não. Beleza? Tá certo. E já vá treinando jiu-jitsu, que já é 50% ali, ó. Já, o problema já resolveu. Ei, o problema é o paciente se encontrar comigo na academia e querer bater em mim, né, depois. Ei, já pensasse? Mas, rapaz, o doutor me deu um pau, meu irmão. Beleza, valeu, galera. Valeu. Valeu. Maravilha.